Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Sistema de atualização de classificação divina. Capítulo 351. Indo ao pub novamente logo, Lin Xiu e Lu Yu entraram na sala. A sala era espaçosa e havia uma pequena área no meio onde você poderia cultivar. Lin Xiu colocou a lança da borda negra no chão e se espreguiçou. Embora tenha passado apenas alguns dias na Floresta Negra, Lin Xiu sentiu como se muito tempo tivesse passado. Bang! Enquanto Lin Xiu colocava a mochila na mesa ao lado dele, Roli enfiou a cabeça para fora da mochila e olhou em volta com curiosidade. Lin Xiu olhou para Roli e não pôde deixar de sorrir. Quando ele se virou e olhou para trás, percebeu que Lu Yui havia sumido. Lu Yui? Lin Xiu ficou surpreso e gritou. Mas neste momento Lin Xiu ouviu um som de tamborilar. Ele caminhou perto do banheiro e pareceu ouvir o som da água. Tomar um banho? Lin Xiu ficou surpreso ao ouvir o som da água e uma imagem apareceu em sua cabeça que o fez engolir a saliva. Mas Lin Xiu rapidamente balançou a cabeça. O que ele estava pensando? Lu Yui provavelmente não toma banho na floresta escura há algum tempo e ela não aguenta mais. Afinal, as meninas são relativamente limpas. Lin Xiu balançou a cabeça e sentou-se de pernas cruzadas no chão para iniciar a técnica de cultivo. A batalha de hoje consumiu muita força e a fonte de força em seu corpo também estava baixa. Agora é necessário reabastecê-lo o mais rápido possível. Afinal, os perigos estavam por toda parte, era melhor ter cuidado. Depois de algum tempo, Lin Xiu ouviu um grito. E neste momento, uma leve fragrância atingiu seu nariz. Lin Xiu abriu os olhos e viu Lu Yui aparecer na sua frente. Ao ver Lu Yui, Lin Xiu ficou chocado. Lu Yui terminou o banho e seu cabelo ainda estava molhado. Olhando mais de perto, ela estava usando uma saia, o que a fazia parecer jovem e animada. Era diferente de sua aparência gelada habitual. Só havia esse tipo de roupa aqui. Lu Yui falou como se soubesse o que Lin Xiu queria dizer. Depois de ouvir as palavras de Lu Yui, Lin Xiu de repente lembrou que quando chegaram a esta cidade, Lu Yui saiu por um tempo para comprar alguma coisa. Então ela foi comprar roupas. Isso faz sentido. Seu traje de batalha tinha um buraco e não podia mais ser usado. Vá tomar um banho. Lu Yui torceu o nariz neste momento e disse a Lin Xiu. Banho? Lin Xiu ficou surpreso, então olhou para Lu Yui, que era como uma flor de lótus na água, e engoliu em seco como se pensasse em alguma coisa. Um homem e uma mulher estavam sozinhos no quarto, e ela até pediu que ele fosse tomar banho. Poderia ser, mas assim que Lin Xiu caiu em seus pensamentos sujos, ele viu Lu Yui olhando para ele como se ele fosse um idiota. Você está muito sujo agora. Lu Yui disse indiferente. Lin Xiu tossiu sem jeito e percebeu que estava pensando demais. Mas seu corpo parecia muito sujo e como havia muito sangue seco em seu corpo, ele exalava um fedor de sangue. Ao entrar no banheiro, Lin Xiu descobriu que um conjunto de roupas limpas havia sido colocado lá dentro. Lin Xiu ficou atordoado por um momento e quando olhou mais de perto, parecia ser semelhante ao de Lu Yui agora, mas era um conjunto para rapazes. Lu Yui? Lin Xiu chamou Lu Yui do lado de fora. Eu acidentalmente peguei um conjunto extra. Lu Yui já havia secado o cabelo nessa hora e sentou-se no chão como se estivesse praticando as técnicas de cultivo também. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, Lu Yui disse indiferente. Lin Xiu ficou surpreso neste momento e não pôde deixar de sorrir. Poderia ser. Lu Yui é tsundere? Não demorou muito para Lin Xiu se lavar e vestir as roupas que Lu Yui comprou. Neste momento ele se sentiu muito confortável e limpo. Quando ele estava na floresta escura, ele não tomava banho há vários dias. A sensação depois de tomar banho era simplesmente refrescante demais. Podemos retornar à academia do santuário vindo da cidade azul profundo amanhã às 10 horas da manhã. Quando Lin Xiu saiu, Lu Ye já estava sentado à mesa do computador enquanto digitava no teclado e disse em voz alta. Lin Xiu assentiu. À noite, os dois comeram algo simples no hotel e depois foram até o pub da cidade. Neste momento, Lin Xiu ainda segurava o chifre da besta terrorista unicórnio, porque aqueles guerreiros de antes disseram que contanto que ele conseguisse o chifre dessa besta terrorista unicórnio, ele poderia ir ao pub para fazer uma negociação com eles. De qualquer forma, ele já trouxe de volta. Para Lin Xiu, o chifre desta besta terrorista unicórnio não tinha utilidade, então talvez ele pudesse trocá-lo por alguma coisa. Andando pela rua, as pessoas olhavam para Lin Xiu e Lu Yui de vez em quando. Como as roupas de ambas eram da mesma loja, parecia que elas estavam usando uma roupa de casal. Logo com Lin Xiu na frente, eles chegaram ao pub. Era noite, mas parecia muito animado por dentro. Os guerreiros que voltaram da floresta escura estavam todos bebendo ou dançando. Lin Xiu entrou e olhou em volta, mas ainda não parecia ter encontrado o guerreiro que lhe dissera para vir aqui para encontrá-lo. Lin Xiu franziu a testa ligeiramente. Ei, mocinha, você veio aqui sozinha, por que não vem tomar uma bebida? Nesse momento, um homem musculoso olhou para Lu Yui que entrou e seus olhos brilharam de repente enquanto ele segurava uma taça cheia de vinho e ficava no caminho de Lu Yui. Neste momento, ele estava olhando para Lu Yui com avidez. Embora Lu Yui parecesse fria, ela era linda demais. Ele nunca tinha visto uma mulher tão bonita. Se ele não puxasse conversa, seria uma pena. Ao ouvir suas palavras neste momento, Lu Yui disse fracamente, vá embora. Ao ouvir isso, o homem sorriu. Interessante, gosto de uma mulher com personalidade como a sua. Enquanto sorria, estendeu a mão para tocar o rosto de Lu Yui. Ele já estava sentindo coceira agora. Pará nesse momento, uma mão repentinamente se estendeu por trás de Lu Yui e agarrou o pulso do homem. Capítulo 352. Jogue fora diretamente, não é um bom hábito usar violência.
Lin Xiu olhou para o homem musculoso e disse com indiferença. Nesse momento, o homem musculoso também viu Lin Xiu que passou com as sobrancelhas franzidas. Ele sentiu claramente que havia uma enorme quantidade de força vindo de seu pulso, o que fez seu pulso doer um pouco. Rapaz, sou bastante forte. O homem riu alto neste momento e no momento seguinte, suas bochechas de repente ficaram ferozes. A taça de vinho na outra mão atingiu a cabeça de Lin Xiu. Estrondo. Com um som surdo, a taça de vinho grossa em sua mão não atingiu a cabeça de Lin Xiu e ele foi expulso por Lin Xiu em um instante. Todo o corpo robusto bateu diretamente na mesa atrás. Neste momento, os olhos de muitos guerreiros ao redor estavam olhando. Ao ver Lin Xiu e Lu Yu e dois jovens guerreiros aqui, eles ficaram um pouco surpresos. Mas a maioria das pessoas tinha uma atitude orgulhosa e ninguém se importava com isso. É você? Neste momento, uma voz veio do outro lado. Lin Xiu se virou e viu um homem que era um tanto familiar. Eu sou Zanzong, você se lembra de mim? O homem disse com um sorriso. Este homem era o guerreiro que ele conheceu anteriormente na Floresta Escura. No dia da partida de Lin Xiu, ele disse que faria um acordo com Lin Xiu. Se Lin Xiu encontrar o chifre da besta terrorista unicórnio, ele fará uma troca com Lin Xiu. Hein? Lin Xiu acenou com a cabeça, então tirou o chifre da besta terrorista unicórnio e colocou-o na frente dele. Eu encontrei. Zanzong olhou para o chifre desta besta terrorista unicórnio e seus olhos brilharam. Encontrei. Ele parecia um pouco animado, estendendo a mão para segurar o chifre da besta terrorista unicórnio. Mas justamente quando sua mão estava prestes a tocar o chifre da besta terrorista unicórnio, Lin Xiu o tirou. O que você está negociando comigo? Lin Xiu olhou para ele e então os cantos de sua boca se ergueram. Ha ha ha. Zanzong ficou surpreso, então riu e disse, claro que há algo para você e sua namoradinha, venham aqui. Zanzong riu alto e caminhou até a frente. Ao ouvir suas palavras, Lin Xiu quis dizer algo, mas vendo que Lu Yu estava em silêncio, Lin Xiu não disse nada. Vamos. Lu Yu olhou para Lin Xiu e disse em voz alta. Hein? Lin Xiu assentiu e foi até a frente. Quando ele entrou no corredor deste pub, Lin Xiu viu uma sala à sua frente. Rangido. Quando Zanzong abriu a porta, ouviu-se um som estridente. Entre. Zanzong se virou para olhar para Lin Xiu e Lu Yu neste momento e disse. Lin Xiu não hesitou e entrou com o chifre da besta terrorista unicórnio. Assim que ele entrou e olhou em volta, viu que havia muitos materiais, ossos e escamas de feras evoluídas nesta sala. No vidro da frente havia alguns cartões dourados e até cartões de diamante. Todas as coisas que nossa equipe coletou são colocadas aqui. Vendo Lin Xiu e Lu Yu entrarem, Zanzong sorriu e disse. Você abriu este pub? Lin Xiu disse em voz alta. Não, sou apenas um velho amigo. Zanzong balançou a cabeça e disse em voz alta. Lin Xiu assentiu e não continuou a pequena conversa. Ele perguntou diretamente, o que você está usando para negociar comigo? Lin Xiu conhecia o valor dos chifres desta besta terrorista unicórnio. Também foi um acidente ele ter conseguido matar aquela fera terrorista unicórnio naquela época. Bem, não vou mais fazer rodeios, eu realmente preciso dessa coisa e não esperava que você a encontrasse. Falando nisso, Zanzong não pôde deixar de mostrar um olhar de aprovação. Quando ele viu Lin Xiu matar a fera evoluída que fez com que ele e os outros estivessem em uma situação muito difícil, ele sabia que a força de Lin Xiu era extraordinária. Mas ele não esperava que Lin Xiu realmente matasse essa fera terrorista unicórnio. Você pode escolher o que quiser aqui. Zanzong olhou para Lin Xiu e disse em voz alta. Havia uma pitada de orgulho em suas palavras. Porque essas coisas aqui foram todas coletadas por sua equipe e todas eram materiais retirados de corpos de feras evoluídas de alto nível. Além disso, havia muitas cartas de habilidades avançadas aqui. Inútil. Lu Yu olhou para as coisas ao redor, balançou a cabeça e disse. Inútil? Jovem, olhe isso. Esta é a arma feita com as garras de um lobo explosivo de nível 7, é muito difícil. Há também estes. Ao ouvir as palavras de Lu Yu, Zanzong ficou um pouco chateado, pensando que Lu Yu nunca tinha visto o mundo antes e realmente disse que suas coisas eram inúteis. Nesse momento, ele olhou para as coisas ao seu redor e continuou apresentando-as a ela. O esqueleto da tartaruga dourada de nível 7, a carapaça da centopeia voadora de nível 7, antes de Zanzong terminar de falar. Lu Yu olhou ao redor e conseguiu nomear facilmente todos os materiais dessas feras evoluídas. Esse tipo de coisa seria simplesmente jogado fora na minha casa. Lu Yu disse em voz alta sem expressão. Jogar fora. Ao ouvir as palavras de Lu Yu, a boca de Zanzong se alargou. Embora estes possam não ser preciosos para os guerreiros de rank 7 ou superior, eles definitivamente não eram coisas que poderiam ser jogadas fora, certo? Mas Lu Yu não parecia estar mentindo. Lin Xiu também ficou secretamente atordoado. Ele sabia o valor desses materiais e as cartas de diamantes que colecionava na vitrine também eram muito valiosas. Mas infelizmente não era disso que ele precisava. Lin Xiu balançou a cabeça e continuou olhando em volta. Quem são esses? Lin Xiu caminhou até a frente. A sala estava cheia de ossos de vários animais evoluídos e outras coisas que pareciam um pouco confusas. No canto da frente havia uma pequena pilha de coisas que pareciam colinas. Oh, você quer dizer essa coisa? Ah, isso é algo que encontramos em uma ruína. Zanzong ficou surpreso, depois olhou para Lin Xiu e disse em voz alta. Algo de uma ruína? Lin Xiu olhou para aquela pilha de coisas que pareciam lixo, e teve a sensação de que havia algo especial. É apenas um lixo, eu estava prestes a limpá-lo. Zanzong disse impotente. Eu quero isso.
Capítulo 353. Caixa quebrada. Lin Xiu pegou a coisa estranha que parecia uma caixa retangular e disse: "Esse?" Zanzong ficou atordoado e depois olhou para a caixa um tanto surrada e simples na mão de Lin Xiu. A caixa ainda está coberta de poeira, parece mesmo algo tirado do lixo. É só tirar isso, de qualquer maneira, vou jogar fora essa pilha de coisas. Zanzong abriu as mãos e disse em voz alta: "Para ele, essas coisas são realmente uma porcaria. Embora tenham sido recuperados das ruínas após cuidadosa análise e inspeção, são todos inúteis." Sim. Lin Xiu assentiu e jogou o pé do enorme unicórnio em sua mão para Zanzong. Zanzong ficou surpreso ao ver Lin Xiu jogar os chifres da fera unicórnio. Mas ele reagiu rapidamente e pegou diretamente os chifres do unicórnio. Vou apenas te dar essa coisa. Lin Xiu disse levemente. As coisas de Zanzong aqui podem ser úteis para outros, mas para Lin Xiu, elas eram realmente inúteis. Embora essas cartas de habilidade fossem de ouro e diamantes, nenhuma delas era adequada para elas, então não fazia sentido. "Me dê isto?" Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, Zanzong abriu a boca e pareceu surpreso. Ele planejou originalmente que se Lin Xiu fosse ganancioso e exigisse mais do que um item, ele os teria dado a ele. Afinal, ele precisava desse chifre. Mas o que ele não esperava era que Lin Xiu simplesmente desse a ele. "Você não quer essas coisas." Zanzong hesitou um pouco e disse a Lin Xiu: "Está bem. Essas coisas não têm utilidade para mim de qualquer maneira." Lin Xiu balançou a cabeça e olhou para a coisa parecida com uma caixa em sua mão. "O valor desta coisa deve ser maior do que todas as coisas nesta sala." Com esse pensamento, os cantos da boca de Lin Xiu se ergueram. "Isso não vai funcionar, vou te dar moedas da União." Zanzong balançou a cabeça e disse: "Que tal eu pegar um cartão de diamante?" Lin Xiu disse desamparado ao ouvir as palavras de Zanzong, porque ele retornará para a academia da região sagrada no dia seguinte e as moedas da União não lhe serviram de nada lá. "Sim, é só pegar. Você pode levar 2 se quiser." Zanzong acenou com a cabeça e disse com satisfação. Enquanto Lin Xiu pegasse alguma coisa, ele temia que Lin Xiu não quisesse nada. Se Lin Xiu não quisesse nada, ele sentiria que algo estava errado. Afinal, nada é de graça no mundo. Além do mais, os chifres da besta terrorista unicórnio eram algo que poderia ser considerado precioso. Sim, Lin Xiu simplesmente tirou 2 cartas de habilidade de diamante do armário e as colocou no bolso. Ele olhou ao redor, mas não encontrou uma carta de habilidade que combinasse com ele ou Lu Yui, então não prestou muita atenção. De qualquer forma, esta carta de habilidade de diamante pode ser trocada por pontos quando eles retornarem à academia da região sagrada. "Vamos", disse Lin Xiu. Lu Yui assentiu e saiu com Lin Xiu. "Tenha um bom dia." Zanzong olhou para o chifre da besta terrorista unicórnio em sua mão e acariciou-o como um tesouro. Quando Lin Xiu e Lu Yui saíram da passagem, puderam ouvir os ruídos vindos de fora. "O que é aquilo?" Lu Yui disse um pouco curioso neste momento. Embora a coisa que Lin Xiu pegou parecesse uma caixa quebrada, Lu Yui sentiu que não era tão simples assim. Caso contrário, Lin Xiu não teria simplesmente dado o chifre da besta unicórnio terror diretamente para Zanzong. Mas Lu Yui ainda estava um pouco curioso. Ela era experiente e conhecedora, mas quando viu aquela caixa agora há pouco, não conseguiu descobrir por que Lin Xiu a queria. "Eu também não sei. Posso descobrir quando voltarmos." Lin Xiu balançou a cabeça e disse. Assim que saíram, viram um grupo de guerreiros reunidos nas proximidades. Eles olharam ao redor do pub como se estivessem procurando por alguém. "São aqueles 2. O homem musculoso, que foi enviado voando por Lin Xiu anteriormente, teve uma expressão sinistra no momento em que viu Lu Yui e Lin Xiu, e apontou para eles imediatamente. Os outros guerreiros ouviram seu rugido e seus olhos seguiram a direção que ele apontou. "Dali, não me diga que esse garoto lidou com você, hein?" Um guerreiro igualmente alto e musculoso disse enquanto avaliava Lin Xiu neste momento. O homem que foi chutado por Lin Xiu antes tinha alguns hematomas no rosto e parecia um pouco machucado. "HNG, eu fui simplesmente descuidado." O homem conhecido como Dali tinha uma expressão sombria neste momento. "Parece que estamos com alguns problemas." Lin Xiu colocou a caixa e as cartas de habilidade no bolso e disse para Lu Yui ao lado dele. "Apenas mate." Lu Yui ainda estava sem expressão e falou friamente. Assim que ela disse isso, Dali e os outros guerreiros correram em direção a Lin Xiu. "Rapaz, vá para o inferno." Segurando um facão dourado, ele correu primeiro em direção a Lin Xiu. O facão em sua mão estava prestes a ser derrubado no corpo de Lin Xiu. Ele tem que cortar Lin Xiu ao meio para tirar a vergonha. "Svi", mas quando seu facão atingiu Lin Xiu se esquivou. O facão quase cortou o corpo de Lin Xiu. Svi, Dali não interrompeu os movimentos de sua mão neste momento. Ele agora estava olhando para Lin Xiu já ardendo de raiva e balançando seu facão descontroladamente como um flash contínuo de luz fria. Mas toda vez que Lin Xiu se esquivava facilmente. Droga! Quando ele percebeu que seus vários ataques não atingiram Lin Xiu, a expressão de Dali tornou-se ainda mais sinistra. "Jovem, sugiro que seja melhor." Os outros guerreiros olharam para Lu Yui e quando estavam prestes a dizer algo, Lu Yui tirou uma adaga do nada e avançou em direção a eles. Svi, o guerreiro bem na frente apenas viu um flash de luz fria e uma dor aguda veio de seu pescoço. No momento seguinte, o sangue jorrou. Em um piscar de olhos, o homem foi rapidamente para trás, mas o rastro de sangue em seu pescoço ainda podia ser visto. Capítulo 354. Quebrando a esfera, embora a ferida não fosse profunda, ainda causava dor intensa a essa pessoa. A adaga de Lu Yui quase cortou sua cabeça diretamente. Ele estremeceu com esse pensamento. Que garota assustadora! Agarre-a!
Neste momento, além do medo, seus olhos estavam cheios de raiva. Os outros guerreiros recuperaram o juízo e atacaram Lu Yui. A expressão no rosto de Lu Yui permaneceu inalterada. Observando aqueles guerreiros atacando-a com armas, Lu Yui continuou se esquivando. As armas que os guerreiros usaram não conseguiram atingir Lu Yui. Svi, svi, svi. E quando Lu Yui se esquivou, ela balançou a adaga na mão continuamente. Caramba! Ao mesmo tempo, o homem musculoso que continuava atacando Lin Xiu ficou furioso ao ver que seus ataques não atingiram Lin Xiu. Ele pensou que Lin Xiu não trouxe sua lança borda negra quando saiu esta noite. Neste momento, olhando para o sabre do homem que balançava descontroladamente, Lin Xiu não conseguiu encontrar uma boa oportunidade para revidar. Bang, 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 quando seu sabre foi levantado, as mesas ao redor foram cortadas ao meio. Muitos guerreiros saíram do bar com pressa após testemunhar isso, e alguns guerreiros que pareciam mais poderosos assistiram à cena com grande interesse. O que está acontecendo? E neste momento, um homem de meia idade deu um passo à frente e vendo essa bagunça, suas sobrancelhas franziram levemente. Chefe Deng, estamos lidando com alguns assuntos pessoais e arcaremos com a perda. Um guerreiro disse quando viu o homem de meia idade saindo. O homem de meia idade não pôde deixar de franzir a testa. Ele era o dono deste pub e, claro, sabia que eles eram uma equipe de guerreiros que frequentemente iam e voltavam pela floresta escura para encontrar materiais e vender. E essa equipe era muito forte. Neste momento, ele olhou para Lin Xiu e Lu Yui e ficou bastante surpreso, porque as pessoas desta equipe estavam lidando apenas com um casal de rapazes e moças, e parecia que essas duas pessoas também eram muito fortes. Rapaz, não se esconda se você tiver coragem. O homem gritou neste momento e seu sabre estava prestes a cortar o corpo de Lin Xiu. Estrondo. Quando ele desceu, a voz de Lin Xiu desapareceu instantaneamente. Seu sabre golpeou o chão, fazendo um barulho enorme, e uma enorme rachadura apareceu no chão, mostrando o horror dessa lâmina. E neste momento, o corpo de Lin Xiu apareceu atrás deste homem musculoso. Crepitação, Lin Xiu apareceu atrás dele com o punho erguido e um grande número de luzes elétricas apareceram no punho. Pelo canto dos olhos do homem musculoso, ele viu a luz vindo de trás e as pupilas de seus olhos encolheram. Ele se virou abruptamente e viu que Lin Xiu já havia aparecido atrás dele, e o punho de sua mão direita explodiu com uma grande quantidade de luz elétrica. E ele estava prestes a acertar seu corpo. Lin Xiu não hesitou, seu punho atingiu diretamente o corpo do homem. Estrondo. Com um som alto, o punho de Lin Xiu não atingiu diretamente o corpo do homem, mas atingiu uma camada de barreira azul clara. Hahaha, você achou que seu punho poderia me acertar. O homem musculoso não pôde deixar de rir alto enquanto observava o punho de Lin Xiu atingir a esfera desdobrada. Você é um guerreiro rank 5. Posso simplesmente beliscar você até a morte. No momento em que ele falou, seu rosto mudou de repente. Porque Lin Xiu ignorou, então acenou com o punho e continuou a esmagar sua esfera freneticamente. Bum bum, quando o punho de Lin Xiu bateu violentamente, houve um som ensurdecedor, um após o outro. Enquanto Lin Xiu esmagava freneticamente a esfera, ele sentiu seu corpo tremer levemente. A fonte de força do homem estava se esgotando rapidamente por causa da esfera. Droga, como esse garoto pode ser tão forte? Se a força de sua fonte continuar a se esgotar nessa velocidade, ele não seria capaz de suportar a esfera. Pará. Ao mesmo tempo, houve um som contínuo e muitas rachaduras apareceram na barreira azul clara. Adeus. Lin Xiu bufou friamente e cerrou o punho direito com força. Então, uma grande quantidade de fonte de força se reuniu em seu punho. Com a melhoria contínua da força de Lin Xiu, a esfera que o homem desdobrou não era nada para ele. No momento seguinte, Lin Xiu bateu com o punho diretamente na esfera. Clique. Neste momento, seu punho atingiu a barreira azul clara novamente e o círculo foi destruído diretamente por Lin Xiu em um instante. Ele poderia até quebrar a esfera. Chefe Deng viu essa cena e a expressão em seu rosto mudou. Ele ficou com o pub por tanto tempo e vários guerreiros lutaram lá antes, alguns até morreram. Mas ele não conheceu ninguém que pudesse quebrar a esfera de um guerreiro com as próprias mãos. E essa pessoa era claramente muito jovem. Você, o rosto do homem musculoso estava cheio de horror. Ele poderia quebrar a esfera. O que exatamente está acontecendo? Neste momento, já era tarde demais para ele reagir, pois o punho direito de Lin Xiu continuou a atingir seu corpo. Vá para o inferno. Estrondo. O punho com luz elétrica atingiu diretamente o abdômen do homem, e o enorme impacto fez seu corpo voar como uma pipa com a corda quebrada. Seu corpo musculoso bateu na parede atrás e ele ficou diretamente embutido nela. Lin Xiu curvou os lábios. Com sua força atual, ele não deveria ter problemas em lidar com os guerreiros médios do rank 6. Olhando para o outro lado, Lu Yui ainda lutava contra aqueles guerreiros. Sob o cerco de 7 ou 8 guerreiros, Lu Yui não só não estava em desvantagem, como continuou agitando a adaga na mão e deixou uma série de cicatrizes em alguns guerreiros. Capítulo 355. Punho rupturante do poderoso raio prateado. Lin Xiu olhou para frente neste momento e correu diretamente para a frente. Caramba! Como essa mulher pode ser tão forte? Lu Yui evitou o ataque de um guerreiro novamente e ficou surpreso. Sob o ataque de 7 ou 8 guerreiros, Lu Yui nem parecia estar lutando. Justamente quando ele queria continuar atacando Lu Yui, ele ouviu um som de estalo. Que som é esse? Ao ouvir esse som estranho neste momento, ele se virou instintivamente e viu Lin Xiu correndo por trás. O punho direito de Lin Xiu estava erguido neste momento. O punho em sua mão estava coberto por muita luz elétrica e ele bateu diretamente no homem. Se perder. Quando o homem viu esta cena, ele soltou um rugido alto neste momento, então o sabre em sua mão balançou diretamente para o punho de Lin Xiu. Bang!
Quando seu sabre atingiu o punho de Lin Xiu, soltou um barulho ensurdecedor. O sabre afiado deste homem não cortou o punho de Lin Xiu ao meio, mas por causa do enorme impacto do soco de Lin Xiu, seu sabre voou diretamente de sua mão. E sua mão ainda tinha uma leve sensação de formigamento neste momento. O que exatamente está acontecendo? Por que esse cara é tão poderoso? Antes que o homem tivesse tempo de reagir, Lin Xiu avançou neste instante. Ele continuou balançando os punhos e batendo-os no corpo. Nesse momento, o homem não se atreveu mais a atacar Lin Xiu. Um traço de medo apareceu em seus olhos. Seu corpo evitou instintivamente os ataques. Bang, bang, bang. Os punhos de Lin Xiu continuaram balançando e socando. Embora o homem tenha reagido rapidamente e se esquivado constantemente, os movimentos de Lin Xiu eram simplesmente rápidos demais. No momento seguinte, seu punho atingiu o homem que queria se esquivar. Bang! Com um som alto e explosivo, o corpo deste guerreiro foi instantaneamente coberto por uma grande quantidade de luz elétrica e todo o corpo voou para fora. Seu corpo, inundado de luz elétrica, caiu no chão à sua frente. Neste momento, seu corpo estava se contorcendo e uma espuma branca saía de sua boca. O resto dos guerreiros que estavam atacando Lu Yui notaram claramente esta situação neste momento e ficaram chocados. Lin Xiu realmente derrubou os 2 guerreiros de sua equipe sozinho. Isso era simplesmente inacreditável para eles porque pensavam que apenas um de seus guerreiros poderia facilmente lidar com Lin Xiu. Mate eles. Neste momento, Lu Yui olhou para os guerreiros que a atacaram e depois disse levemente. Ao ouvir as palavras de Lu Yui, os olhos de Lin Xiu se estreitaram. Já que essas pessoas querem matar ele e Lu Yui, ele não poderia mais ser bonzinho. Com esse pensamento, o corpo de Lin Xiu ficou tenso e cerrou os punhos que ainda carregavam muita luz elétrica. Agora Lin Xiu estava muito familiarizado com punho relâmpago prateado devastador, então era muito fácil de usar. No entanto, essas luzes elétricas ainda precisam consumir muita força da fonte no corpo antes de serem transformadas. Vai e mate aquele garoto! Um guerreiro gritou com uma cara sinistra. Vendo uma grande quantidade de luz elétrica nos punhos de Lin Xiu, ele sentiu uma aura forte e perigosa de Lin Xiu. Enquanto ele gritava, 3 dos guerreiros que ainda cercavam Lu Yui desistiram de atacá-la e foram direto para Lin Xiu. Lin Xiu viu isso e não se esquivou, mas enfrentou o ataque de frente. Anteriormente, Lin Xiu estava usando a lua vermelha que ganhou na loteria anterior. Com a proteção das luvas, Lin Xiu não precisou se esquivar desses guerreiros atacantes. Agora, observando as armas empunhadas por esses homens baterem em seu corpo, Lin Xiu não precisa se esquivar e acertar suas armas com os punhos. Droga! A longa espada na mão do guerreiro colidiu com o punho de Lin Xiu e soltou um som claro. Quando ele ainda estava surpreso por não ter penetrado diretamente no punho de Lin Xiu, ele percebeu que a luz elétrica no punho de Lin Xiu havia se espalhado por seu corpo através de sua longa espada. A voltagem da luz elétrica era muito alta, o que fez com que esse guerreiro que não fez nenhum treinamento de resistência a choques elétricos sentisse que a morte era melhor. Todo seu corpo também ficou paralisado neste momento e ele não conseguia se mover. Lin Xiu não parou e aproveitou a oportunidade para dar um soco no corpo do guerreiro. Seu punho esmagou seu corpo diretamente. Mesmo vestindo um traje de batalha, a poderosa força gerada pelo punho de Lin Xiu foi transmitida diretamente ao corpo deste guerreiro. Clique, clique, clique. O dano causado pelo punho rupturante do raio prateado começa internamente. Agora, por causa do soco de Lin Xiu, muitos ossos de seu corpo foram quebrados. Ao vomitar um bocado de sangue, todo seu corpo bateu contra a mesa de vinho do outro lado e ele desmaiou instantaneamente. Svi. E do outro lado, Lu Yui agitava constantemente a adaga e o guerreiro de repente sentiu uma dor aguda no braço. Muito sangue jorrou em um instante. Seus olhos se arregalaram de repente e ele descobriu que seu braço foi cortado pela adaga de Lu Yui. O que? Neste momento, uma forte dor começou a tomar conta dele e ele não pôde evitar soltar um gemido alto. Mas Lu Yui não interrompeu o movimento de sua mão, ela apareceu rapidamente na frente dele e sua adaga brilhou como uma luz fria e estava prestes a cortar sua cabeça. Droga! Mas neste momento crítico, uma longa espada perfurou o lado parando a adaga de Lu Yui, cortejando a morte. O homem que usou sua espada longa para bloquear a adaga de Lu Yui ficou surpreso e irritado ao ver o braço cortado de seu companheiro. E neste momento, outro guerreiro perfurou o corpo de Lu Yui por trás com sua longa espada. Capítulo 356. Técnicas de matança droga. Neste exato momento, uma barreira azul clara explodiu do corpo de Lu Yui. Sua longa espada perfurou diretamente a barreira azul clara e ficou presa. Não havia como perfurar ainda mais. Espera, quando o homem viu essa cena, a expressão de seus olhos mudou. Essa garota realmente tem a força de um guerreiro de nível 6. Não é de admirar que vários de seus guerreiros não tenham conseguido atacar Lu Yui agora. Isso significava que sua força deveria estar no auge do rank 6. Com esse pensamento, a expressão do homem ficou desagradável. E os olhos de Lu Yui ficaram mais sombrios e havia um toque de raiva em seus lindos olhos. Quando o homem viu os olhos dela, imediatamente sentiu como se estivesse caindo em uma caverna de gelo. A longa espada em sua mão foi retraída e quando ele estava prestes a se afastar de Lu Yui, ele descobriu que Lu Yui havia recuperado o juízo em algum momento e correu diretamente para ele. A adaga na mão dela cortou seu pescoço diretamente. Svi, houve uma explosão de ar em um momento e o homem ainda não havia reagido. Um respingo de sangue jorrou de seu pescoço. Seus olhos se arregalaram e antes que ele tivesse tempo de dizer qualquer coisa, ele caiu no chão, cobrindo o pescoço com as mãos, mas o sangue ainda continuava escorrendo por todo o chão. Ele lutou e depois de um tempo, todo o seu corpo se contraiu e ele caiu no chão sem fazer barulho. Lu Yui lidou com um guerreiro de nível 6 assim. O resto das pessoas ficaram chocadas ao ver esta cena. A menina é tão forte.
sob o cerco. Ela não apenas não cedeu, mas até decapitou um deles. O que deveríamos fazer? Um dos guerreiros não pôde deixar de tremer ao ver esta cena. Aquele homem que Lu Yui matou era mais forte que o guerreiro que falou. Lu Yui poderia matar esse homem tão facilmente, ele não estaria cortejando a morte se lutasse contra ela. Retirar. Ao ouvir as palavras desse homem, outro homem que obviamente detinha o poder na equipe mudou de expressão e gritou. A habilidade que Lu Yui exibiu agora não era a de um guerreiro comum, ela era mais como uma horripilante, assassina. Uma pessoa com essa força não era alguém com quem pudesse lidar, então escolheu recuar imediatamente. Assim que ele ordenou, o restante das pessoas deixou o local em alta velocidade. Eles até levaram embora aqueles homens que acabaram de ser derrubados por Lin Xiu. Perdido, Lin Xiu originalmente queria ajudar, mas ficou um pouco surpreso ao ver essa cena. Lu Yui assentiu e então balançou a adaga na mão direita descontroladamente e todo o sangue da adaga foi sacudido. Aqueles guerreiros que originalmente queriam assistir a um bom show não esperavam que tal coisa acontecesse no final. A força desses dois jovens era realmente assustadora. Lin Xiu olhou para a adaga na mão de Lu Yui, um pouco surpreso. Quando eles se reuniram, ele não viu onde a adaga de Lu Yui estava colocada. E Lu Yui não era apenas boa em usar espadas, mas também era muito boa com esse tipo de adaga, assim como um assassino. Irmão Lin, qual é o problema? Zanzong saiu do túnel neste momento e ficou um pouco surpreso ao ver a bagunça. Como ele estava feliz quando pegou a besta terrorista unicórnio, ele não saiu. Assim que saiu, viu essa cena e ficou muito surpreso. Além disso, havia um guerreiro no chão. Era óbvio que ele foi cortado pela adaga na mão de Lu Yui e morreu. Nada. Acabei de encontrar um pequeno problema. Lin Xiu balançou a cabeça e disse. Zanzong ficou surpreso por um momento, então olhou para trás e viu o dono do pub e algumas pessoas que planejavam assistir a um bom show. O dono do pub deu uma piscadela para Zanzong neste momento. Zanzong ficou surpreso, mas também entendeu o que isso significava e não falou muito. Vamos indo agora, adeus. Lin Xiu olhou para Zanzong e disse em voz alta. Oh, ok, venha e divirta-se quando estiver livre. Zanzong ficou atordoado, mas rapidamente recuperou o juízo, depois acenou com a cabeça e disse em voz alta. Hein? Lin Xiu assentiu e saiu do local com Lu Yui. Agora mesmo, Lin Xiu não teve tempo de se livrar daqueles guerreiros, então não ganhou nenhuma experiência. O dono do pub deu um suspiro de alívio depois que os dois saíram. Velho Deng, o que aconteceu agora há pouco? Zanzong olhou para Lin Xiu e Lu Yui depois que eles saíram e disse ao dono da taverna. Ele conhecia muito bem o dono do bar e foi a primeira vez que o viu com essa expressão. Você conhece essas duas pessoas? O dono do pub olhou para Zanzong e sussurrou. Mais ou menos, acabei de fazer um acordo com eles. Zanzong pensou por um momento e depois disse em voz alta. Você sabia que a pessoa da equipe Lucha teve um conflito com essas duas pessoas e elas começaram a brigar aqui? O dono do pub assentiu e continuou a dizer em voz alta. Esse é um membro da equipe Lucha? Zanzong ficou surpreso e olhou para trás, para o cadáver caído no chão. Sim. O dono do pub assentiu. Havia muitas equipes de guerreiros que frequentemente entravam e saíam desta pequena cidade mais próxima da Floresta Escura. Esta equipe Lucha também era uma equipe pequena e com pouca reputação. Mas o que ele não esperava era que todos os 7 ou 8 membros de sua equipe não fossem páreo para Lin Xiu e Lu Yui e um membro foi até morto. Isto foi muito surpreendente. Ao ouvir o que o dono do pub acabará de lhe dizer, Zanzong ficou surpreso ao olhar na direção em que Lin Xiu e Lu Yui partiram. O que são essas duas pessoas? Ao mesmo tempo, Lin Xiu e Lu Yui já haviam saído. Andando pela rua lá fora, o cabelo preto e esguio de Lu Yui balançava levemente quando um vento frio soprava. Você está muito curioso? Depois de caminhar um pouco, Lu Yui parou de repente, olhou para Lin Xiu e perguntou. Lin Xiu originalmente parecia estar pensando em algo, quando de repente ouviu as palavras de Lu Yui e ficou atordoado por um momento. Curioso sobre? Recebi vários treinamentos desde criança e foram eles que me ensinaram essas técnicas de matar. Lu Yui olhou para Lin Xiu, depois balançou a adaga na mão e disse em voz alta. Capítulo 357, Retorno. Falando nisso, havia um brilho especial nos olhos de Lu Yui. Ela se lembrou de algo que aconteceu antes e seus olhos gradualmente ficaram frios. Então deve ter sido muito cansativo para você no passado? Lin Xiu olhou para ela e depois disse. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, Lu Yui ficou surpreso. Cansado? Acho que estava. Ela treina todos os dias desde que se lembra e resistiu a todos os tipos de testes que as pessoas comuns não haviam experimentado. Por ser membro daquela família, ela deve se fortalecer para sobreviver. Eu protegerei você no futuro. Lin Xiu olhou para ela, respirou fundo e disse sério. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, a expressão de Lu Yui mudou e seus olhos frios pareceram suavizar. Mas isso foi apenas uma coisa passageira. Neste momento, a expressão de Lu Yui pareceu se tornar um pouco antinatural, então ela bufou friamente. Quem precisa de sua proteção, hein? Você deveria se proteger primeiro. Depois de falar, Lu Yui caminhou diretamente para frente sem olhar para trás, deixando Lin Xiu sozinho. Não me diga que essa garota é tímida. Lin Xiu olhou fixamente para as costas de Lu Yui e riu. Ele não sabia por quê, mas depois de passar pela Floresta Escura, Lin Xiu sentiu que seu relacionamento com Lu Yui parecia mais próximo. Lin Xiu balançou a cabeça enquanto observava Lu Yui se afastando e rapidamente a alcançou. Chefe, de onde vieram essas duas pessoas? Quando Lin Xiu e Lu Yui partiram, as pessoas da equipe Lucha escondidas nas proximidades também saíram e olharam na direção de onde Lin Xiu e Lu Yui partiram. Alguns dos guerreiros tremeram ao lembrar como Lu Yui matou um guerreiro com tanta facilidade. Esse tipo de força era realmente aterrorizante.
Ela é diferente de nós, não vamos mexer com eles. O chefe da equipe Lu Xia disse em voz alta com uma expressão desagradável neste momento. Ele parecia ter se lembrado de algo e ainda havia um traço de terror em seus olhos. E Lin Xiu já havia retornado ao hotel. Nesse momento, Lu Yui foi até a cama, virou-se e olhou para Lin Xiu que passou e disse indiferente: "Vem aqui, durma aqui." Os olhos de Lin Xiu se arregalaram ao ouvir as palavras de Lu Yui. Olhando para esta cama que não era muito grande, Lin Xiu não pôde evitar engolir em seco e disse: "Isso, é muito rápido?" Lu Yui viu a aparência de Lin Xiu e parecia estar olhando para um idiota. Então apontou para o local ao lado da cama e disse: "Você está dormindo aqui." Lin Xiu, que inicialmente estava bastante ansioso, aproximou-se alguns passos e viu que no chão, ao lado da cama, havia uma colcha estendida no chão e um pequeno travesseiro. Vendo isso, os olhos de Lin Xiu se arregalaram e ele ficou pasmo. Vendo a expressão de Lin Xiu, Lu Yui revelou um sorriso travesso, mas foi passageiro. Depois de se lavar, Lu Yui deitou-se na cama e foi dormir. Lin Xiu curvou os lábios ao ver essa cena e murmurou: "Você realmente não está preocupado comigo, hein? Porque você não é uma ameaça para mim." Lu Yui respondeu. Lin Xiu ficou surpreso, então olhou para Lu Yui e descobriu que Lu Yui, que parecia estar dormindo, já havia aberto os olhos e agitava uma adaga na frente de Lin Xiu. Ela olhou friamente para uma certa parte de Lin Xiu. Lin Xiu de repente sentiu frio, depois forçou um sorriso e disse: "Sou um cavalheiro." Lin Xiu falou e deitou a colcha no chão. Então ele fechou os olhos e descansou. Quando as luzes foram apagadas, a área ficou completamente escura. Anteriormente, Lin Xiu realmente não pensava muito sobre isso, mas agora deitado na colcha no chão e sabendo que Lu Yui estava dormindo na cama ao lado dele, Lin Xiu se sentiu um pouco estranho. Ele abriu os olhos e não conseguiu dormir. Ao mesmo tempo, Lu Yui, que estava deitada na cama, parecia sentir o mesmo ao olhar para o teto com os olhos abertos. Foi uma noite silenciosa e a manhã logo chegou. Levantar. Lin Xiu ainda estava atordoado quando ouviu uma voz fria. Ele esfregou os olhos e viu uma figura branca já parada na sua frente. Manhã. Lin Xiu sentou-se, espreguiçou-se e disse em voz alta. Sua mente estava disparada a noite toda e ele não conseguia dormir bem, então ainda estava com um pouco de sono. Tome seu café da manhã, partiremos para a Cidade Azul Profundo às 7 horas. Lu Yui disse. Olhando mais de perto, Lu Yui já havia vestido um novo conjunto de trajes de combate brancos. A saia era muito longa, a textura era muito dura e ela parecia uma guerreira. Na mesa ao lado dele já havia um café da manhã preparado. Você comeu? Lin Xiu perguntou. Lu Yui assentiu. Lin Xiu levantou-se rapidamente e após devorar o café da manhã, enxugou os cantos da boca com um lenço de papel. O tigre androide gigante que eu montei antes está na floresta escura. Provavelmente não seria tão fácil voltar correndo para a Cidade Azul Profundo. Lin Xiu parecia ter pensado em algo e disse em voz alta. Vamos apenas caminhar. Andar? Lin Xiu ficou surpreso. Depois que ele saiu desta pequena cidade, Lin Xiu sabia o que Lu Yui queria dizer. Ela quis dizer que eles iriam avançar com força total. Quanto a esse tipo de corrida com força total, Lin Xiu estava bastante confortável com isso porque já havia feito muitos treinamentos desse tipo antes. O que surpreendeu Lin Xiu foi a velocidade de Lu Yui. Neste momento, havia algumas árvores altas ao redor, mas a velocidade de Lu Yui não diminuiu nem um pouco. Enquanto evitava aquelas árvores a uma velocidade muito rápida, ela avançava loucamente. Essa velocidade não era menor que a velocidade de um carro comum. Vendo a velocidade de Lu Yui, Lin Xiu cerrou os dentes e rapidamente o alcançou. Neste momento, os dois avançavam freneticamente em direção à Cidade Azul Profundo em velocidades extremamente rápidas. Depois de algum tempo, quando Lu Yui finalmente parou, o sol já estava se pondo. Há quanto tempo estamos correndo? Lin Xiu parou e disse ofegante. Olhando para frente, ele já conseguia ver uma cidade ao longe. Capítulo 358. Chegando novamente à Cidade Azul Profundo. Tão rápido? Lin Xiu olhou para a Cidade Azul Profundo ao longe e ficou surpreso. Foi mais rápido do que quando ele foi para a Floresta Escura. Vamos! Depois de correr por tanto tempo, Lu Yui ainda não ofegava. Ela olhou para Lin Xiu e disse baixinho. Hein? Lin Xiu acenou com a cabeça e depois foi para frente com Lu Yui. Em contraste com Lu Yui, que parecia perfeitamente bem, o rosto de Lin Xiu já estava coberto de suor. Depois de correr em alta velocidade por tanto tempo, Lin Xiu se sentiu um pouco cansado. Depois de um tempo, os dois caminharam até o portão da Cidade Azul Profundo. Inspeção de rotina. Neste momento, no portão desta cidade de um azul profundo, alguns homens em uniformes camuflados estavam ali e escaneavam os corpos das pessoas com instrumentos estranhos. O que está acontecendo? Lin Xiu disse quando viu sua aparência severa. Por que perguntar tanto? Um homem bufou friamente e estendeu a mão para agarrar o ombro de Lin Xiu. Depois examinou Lin Xiu com o estranho instrumento. Outro homem também se esticou para puxar Lu Yui e fez a mesma verificação. Pai? Nesse momento, Lin Xiu se esticou e segurou o pulso do homem de uniforme camuflado. Depois disse fracamente. Não há necessidade de lutar, não é? Os olhos de Lin Xiu ficaram frios neste momento. Embora ele não tivesse certeza de por que o acesso aqui de repente se tornou tão rigoroso, a atitude dessas pessoas deixou Lin Xiu muito desconfortável. Eu suspeito que sejam essas duas pessoas. Pegue-o. O homem sentiu uma dor aguda quando Lin Xiu agarrou seu pulso e gritou alto. Assim que ele gritou, vários outros homens que também usavam uniformes camuflados correram em direção a Lin Xiu. Crepitação. E nesse momento eles tiraram o bastão elétrico da cintura e havia uma luz elétrica piscando no topo dele. Estes não eram bastões elétricos comuns e havia eletricidade de alta voltagem nesses bastões elétricos.
Apenas uma leve escovada e a pessoa ficaria paralisada pela eletricidade. Ela não seria capaz de revidar. Lin Xiu observou os bastões elétricos piscando em sua direção, mas seus olhos permaneceram inalterados e não houve medo. Estrondo. Antes que o bastão elétrico atingisse o corpo de Lin Xiu levantou a mão e segurou o bastão elétrico com força. Neste momento, toda a eletricidade no topo do bastão elétrico foi transmitida ao corpo de Lin Xiu. Mas mesmo que essas luzes elétricas cobrissem o corpo de Lin Xiu, elas não pareciam afetar Lin Xiu em nada. O homem olhou para Lin Xiu e ficou chocado. Foi a primeira vez que viu alguém que não tinha medo desse bastão elétrico e o agarrou diretamente. Mas Lin Xiu não hesitou neste momento e com uma força repentina, agarrou diretamente o bastão elétrico de sua mão. No momento seguinte, ele pegou o bastão elétrico diretamente e bateu no corpo. O homem acabará de ser atingido pela luz elétrica e no momento seguinte, soltou um grito lamentoso. Ele caiu diretamente no chão devido ao choque elétrico, chorando de dor. Nesse momento, o resto das pessoas também pegou os bastões elétricos e continuou a esmagá-los em direção a Lin Xiu. Bang, bang, bang. Mas desta vez, Lin Xiu não pegou os bastões elétricos desses homens com as próprias mãos. Em vez disso, ele balançou a perna e varreu todas essas pessoas em um instante. Tudo aconteceu num piscar de olhos. Muitos guerreiros viram esta cena e ficaram surpresos. Você deve saber que os homens com uniformes camuflados que guardavam a verificação de segurança não eram extremamente fortes, mas eram muito bons. Mas eles não esperavam que Lin Xiu se livrasse dessas pessoas tão facilmente. Ele nem tinha medo da alta voltagem emitida pelo bastão elétrico. Vamos, Lu Yui disse diretamente para Lin Xiu, sem sequer olhar para eles. Lin Xiu acenou com a cabeça e quando estava prestes a entrar, ouviu um grito. Vocês estão mortos. Um homem que acabou de ser lançado ao ar por Lin Xiu levantou-se lentamente, olhou para Lin Xiu e disse em voz alta enquanto apertava um botão ao lado do portão da cidade. Então, Lin Xiu viu um grupo de sombras caminhando. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Um grande grupo de guerreiros em trajes de combate se aproximou e logo cercou o portão da cidade. Vendo isso, Lin Xiu franziu a testa. Esses guerreiros também usavam uniformes camuflados e se pareciam exatamente com essas pessoas. Ele sabia que essas pessoas deviam ser do governo de Cidade Azul Profundo. Capitão. São eles, são eles. As pessoas que acabaram de ser derrubadas por Lin Xiu levantaram-se lentamente, apontaram para Lin Xiu e disseram em voz alta. Ainda havia um medo persistente em seus olhos no momento. Eles eram todos guerreiros de nível 5 e não eram fracos, mas Lin Xiu, um jovem, os derrotou facilmente. Suspeito que sejam um grupo de ladrões. Um homem suprimiu a dor depois de ser chutado por Lin Xiu agora há pouco e disse a um homem musculoso de meia-idade que se aproximou. Este homem de meia-idade parecia muito musculoso e até mesmo o uniforme camuflado parecia bastante ajustado a ele, delineando os músculos. Além disso, havia uma aura poderosa vindo dele. Com apenas uma olhada, Lin Xiu percebeu que esse homem devia ser muito forte. Eles? O homem de meia-idade olhou para Lu Yui e Lin Xiu neste momento e depois franziu a testa. Nesse momento, ele ainda não acreditava porque Lu Yui e Lin Xiu pareciam muito jovens e não pareciam capazes de fazer esse tipo de coisa. São eles. Um homem segurou seu abdômen e acenou com a cabeça afirmativamente. Vocês roubaram as coisas? O homem de meia-idade se aproximou e disse friamente para Lin Xiu e Lu Yui. Seus olhos estavam frios e quando ele olhou, Lin Xiu teve uma sensação muito desconfortável. Eles deveriam saber muito bem quem começou essa luta. Lin Xiu ignorou as palavras do homem de meia-idade e disse levemente. Capítulo 359. Minério alienígena. Lin Xiu ficou um pouco confuso quando disseram roubar coisas. Houve algo roubado na Cidade Azul Profundo. Você não cooperou com a inspeção. Quando os homens ouviram as palavras de Lin Xiu, suas expressões mudaram repentinamente e eles gritaram. Lin Xiu zombou. Quando ele estava prestes a dizer algo, Lu Yui, que estava quieto, olhou para o homem de meia-idade e disse baixinho. Zheng Hu. O homem de meia-idade, que estava prestes a ordenar aos guerreiros que prendessem Lin Xiu e Lu Yui, teve uma mudança repentina de expressão quando ouviu as palavras de Lu Yui e olhou para Lu Yui, uma garota que parecia fria, mas extremamente bonita. Você é Svi. As palavras acabaram de sair de sua boca quando Lu Yui acenou com a mão direita e jogou fora um objeto preto que correu diretamente para o homem de meia-idade. Bateu. Nesse momento, o homem de meia-idade acenou com a mão direita e pegou a coisa na mão. Ele olhou para aquele objeto e seu rosto mudou de repente. Lin Xiu ficou surpreso e também um pouco confuso. O objeto que Lu Yui jogou fora parecia um selo. E depois que essa pessoa viu, ele pareceu chocado, o que deixou Lin Xiu curioso. Todos desçam. Alguns guerreiros estavam prestes a cercar Lin Xiu e Lu Yui. Só então, o homem de meia-idade gritou alto de repente. Ao ouvir suas palavras, esses guerreiros ficaram atordoados por um momento. Todos os olhos se voltaram para o homem a quem Lu Yui chamava de Zheng Hu. Eles viram que o rosto do capitão Zheng Hu parecia muito cauteloso. Eles nunca tinham visto seu capitão olhar assim antes e estavam muito confusos. Prenda-os e castigos. Então, Zheng Hu olhou para os homens que foram enviados voando por Lin Xiu e disse friamente. Capitão, são eles. Ao ouvir as palavras de Zheng Hu, as expressões dessas pessoas mudaram e quando quiseram dizer algo, os outros guerreiros os agarraram. Deixe algumas pessoas aí para continuar a verificação de segurança. Todos vocês podem sair primeiro. Tenho algo a dizer a eles. Zheng Hu lançou um olhar frio aos seus homens e disse em voz alta. Sim, capitão. Ao ouvir as palavras de Zheng Hu, aqueles guerreiros partiram imediatamente. Lin Xiu olhou para Zheng Hu com uma pitada de curiosidade. O que está acontecendo? Senhorita Lu. Zheng Hu se ajoelhou no chão neste momento e disse. Lin Xiu ficou surpreso ao ver esta cena. Senhorita Lu.
Será que ele conhece Lu Yui? Não, deveria ser por causa do que Lu Yui acabou de mostrar a ele. Levantar. Lu Yui olhou para ele e disse baixinho. Sim. Ao ouvir as palavras de Lu Yui, Zheng Hu acenou com a cabeça neste momento e levantou-se lentamente. A expressão de Zheng Hu parecia muito respeitosa agora, o que deixou Lin Xiu muito curioso. Sinto muito, meus subordinados foram rudes. Zheng Hu olhou para Lu Yui, depois para Lin Xiu, e disse se desculpando. O que aconteceu? Lu Yui ignorou as palavras de Zheng Hu neste momento e perguntou diretamente. Zheng Hu ficou surpreso ao ouvir as palavras de Lu Yui, então suspirou e disse, agora sou o capitão da guarda da cidade Azul Profundo. Pelo que Zheng Hu disse, Lin Xiu descobriu que um minério alienígena muito precioso foi roubado da torre no centro da cidade Azul Profundo anteontem. Esse pedaço de minério era muito raro. Uma arma feita deste minério seria definitivamente uma arma incrível. O tamanho do minério não é pequeno, e quando ele foi perdido ficamos o tempo todo em guarda. Se o ladrão sair com essa coisa, o alarme aqui vai soar e será impossível para eles levarem embora. Zheng Hu disse com firmeza. Ao mesmo tempo, Lin Xiu olhou para o céu e pôde ver que havia muitas aeronaves no céu, guardando o céu inteiro. Se alguém quiser sair pela máquina voadora, com certeza será avistado. Ainda não foi encontrado? Lin Xiu se aproximou neste momento e disse a Zheng Hu. Zheng Hu acenou com a cabeça e olhou para o adolescente que estava na mesma série que Lu Yui. Embora ele não conhecesse a formação específica de Lin Xiu, as pessoas que poderiam estar com Lu Yui deveriam ter uma boa formação. Com esse pensamento, ele também pareceu muito respeitoso com Lin Xiu. Não encontramos, mas acredito que essa pessoa ainda esteja aqui. Zheng Hu disse. Ao ouvir suas palavras, Lin Xiu ficou curioso sobre o chamado minério alienígena. Que minério pode mobilizar todo o exército da cidade Azul Profundo? Vamos! Lu Yui olhou para Lin Xiu, olhou para o outro lado e disse em voz alta. Ao ouvir as palavras de Lu Yui, Lin Xiu acenou com a cabeça e quando estava prestes a avançar, Zheng Hu parou na frente de Lu Yui e disse, Senhorita Lu, está ficando tarde agora. Que tal eu providenciar sua acomodação? Não há necessidade. Lu Yui balançou a cabeça. Zheng Hu pareceu um pouco desapontado ao ouvir a recusa de Lu Yui, mas por causa da origem de Lu Yui, ele ainda queria ser cortês. Então você deve ter cuidado. Zheng Hu acenou com a cabeça e disse, a propósito, você tem alguma informação sobre o minério? E a pessoa que roubou o minério, você viu como ele era no monitor? Lin Xiu disse a Zheng Hu. Isso, Zheng Hu ficou atordoado. Afinal, essas informações eram confidenciais e não podem ser mencionadas casualmente. Ele parecia estar em uma situação difícil neste momento. Vamos dar uma olhada. Lu Yui disse levemente. Ao ouvir as palavras de Lu Yui, Zheng Hu, que ainda estava hesitante, cerrou os dentes e disse em voz alta, você não pode mostrar isso aos outros. Zheng Hu disse, então tirou um cartão prateado especial e entregou a Lin Xiu. Lin Xiu não fez cerimônia e simplesmente aceitou. Então, ele olhou para o cartão prateado, tocou-o suavemente e o cartão parecia ter se tornado um display de alta definição. Um objeto azul escuro apareceu no cartão na forma de uma projeção 3D. Não olhe aqui. Capítulo 360, bloqueio. Vendo que Lin Xiu havia ativado o cartão prateado especial, Zheng Hu de repente pareceu muito nervoso. Lin Xiu ficou atordoado e instintivamente pressionou um padrão circular no cartão. No momento seguinte, a projeção 3D desapareceu instantaneamente. Qual é o problema? Lin Xiu ficou um pouco confuso. Essa coisa é um minério muito raro coletado de outra galáxia. Não pode ser mostrado publicamente. Zheng Hu olhou em volta e deu um suspiro de alívio quando ninguém os notou, então sussurrou para Lin Xiu. Lin Xiu assentiu. Ele olhou para o cartão prateado em sua mão e revelou uma pitada de surpresa. O minério alienígena, o que é exatamente? Não podemos deixar esta área por via aérea? Lu Yui olhou para o céu e havia uma barreira azul clara cobrindo toda a área. Esta era uma arma de defesa versátil. Assim que uma aeronave ultrapassar essa barreira, ela será derrubada diretamente por um grande número de lasers poderosos e assustadores. Sim, estamos em alerta máximo agora e Cidade Azul Profundo parou de permitir que pessoas de fora entrem por via aérea. Zheng Hu respondeu Lu Yui imediatamente. Então também não podemos voltar? Lin Xiu franziu a testa ligeiramente, depois olhou para Lu Yui e perguntou. Depois de finalmente deixar a floresta escura, ele pensou que poderia retornar à Academia da Região Sagrada e não esperava encontrar isso. Voltar para onde? Zheng Hu perguntou. Academia da Região Sagrada. Lin Xiu disse levemente. Academia da Região Sagrada. Zheng Hu olhou para Lin Xiu e Lu Yui com uma pitada de surpresa. Essa é a academia mais famosa e misteriosa da China. Ele não esperava que fossem alunos da Academia da Região Sagrada. Mas depois de pensar bem sobre isso, com a identidade de Lu Yui, não havia nada de estranho em ela ser uma estudante da Academia da Região Sagrada. O lugar inteiro está trancado. Não temos como, Zheng Hu disse envergonhado. Embora ele fosse o capitão aqui, ele não era pessoa no poder e não havia como fazer nada. Esqueça, vamos embora. Lu Yui olhou para Lin Xiu e disse. Hein? Tenha cuidado se precisar de alguma coisa. Diga aos soldados em patrulha para procurarem Zheng Hu. Zheng Hu disse quando viu que Lin Xiu e Lu Yui estavam saindo. Por saber da identidade de Lu Yui, ele falou com muita cautela, como se temesse que Lu Yui ficasse infeliz. Assistindo Lin Xiu e Lu Yui partirem, Zheng Hu enxugou o suor da testa e soltou um suspiro de alívio. Não esperava que alguém daquela família realmente viesse aqui. Zheng Hu abriu a palma da mão neste momento e olhou para o selo carimbado. Ainda havia uma pitada de horror em seus olhos. O que você deu a ele?
Depois de sair com Lu Yui, Lin Xiu olhou para ela com uma expressão curiosa. Zhig Hu deveria ser muito forte, pelo menos um guerreiro de nível 7, e Lin Xiu não esperava que depois de ver o selo que Lu Yui jogou para ele ficasse assim. Selo do clã. Lu Yui parecia saber o que Lin Xiu queria perguntar e respondeu quase instantaneamente. Selo do clã? Essa coisa deveria ser muito importante, certo? Ao ouvir as palavras de Lu Yui, Lin Xiu lembrou que a família de Lu Yui era provavelmente uma família muito forte, então Zheng Hu ficou chocado ao ver aquele selo. Certo? Não, esse tipo de coisa é fácil de conseguir. Lu Yui balançou a cabeça e disse indiferente. Eles continuaram caminhando e chegaram ao edifício de aviação da Academia da Região Sagrada. Este era um ramo da Academia da Região Sagrada responsável pela navegação. Eles caminharam até o portão e Lin Xiu e Lu Yui tiraram suas carteiras de estudante e as bateram no portão. O portão de vidro transparente abriu automaticamente. Há alunos voltando agora? Neste momento, no corredor interno, um velho de cabelos brancos varria o chão enquanto olhava para Lin Xiu e Lu Yui que entraram. Lin Xiu olhou em volta e descobriu que não havia ninguém neste salão vazio, exceto este velho. Bem, olá, não podemos retornar à Academia da Região Sagrada agora? Lin Xiu acenou com a cabeça, caminhou até o velho e disse-lhe. Agora não é possível. O velho tocou a barba e disse com um sorriso. Embora Lin Xiu já soubesse disso, ele ainda ficou um pouco chateado ao ouvir a confirmação do velho. Quando isso será possível? Lin Xiu pensou um pouco e perguntou. O status da Academia da Região Sagrada era extraordinário. Como ponto de encontro das filiais da Academia da Região Sagrada, você deverá conseguir descobrir algumas informações que nem Zheng Hu sabia, certo? Não sei. O velho disse diretamente. Ouvi dizer que Cidade Azul Profundo perdeu uma coisa importante e agora está completamente bloqueada. Este nível de bloqueio não aconteceu nos últimos 10 anos. Ele tocou a barba neste momento, depois balançou a cabeça e suspirou. Lin Xiu ficou sem palavras. Lu Yui já foi até a recepção, mas foi muito estranho hoje. Exceto este velho, não havia ninguém na recepção. Não se preocupe, todos estão de licença hoje, o velho falou enquanto varria o chão. De licença. Lin Xiu ficou surpreso. Quando estava prestes a dizer algo, viu o velho caminhando em direção à recepção e disse a Lu Yui, você quer descansar aqui? Afinal, todo lugar está fechado e não seria fácil retornar à Academia Sagrado Regino. O velho disse neste momento. Por que você não fica aqui por 1 ou 2 dias para ver a situação? Lin Xiu olhou para Lu Yui neste momento e sugeriu. Além dos fins de aviação, o edifício da filial da Academia da Região Sagrada aqui também funciona como um hotel, proporcionando acomodação e descanso para as pessoas da Academia da Região Sagrada. Tudo bem. Lu Yui assentiu. Não há ninguém aqui agora. Você quer o quarto mais luxuoso? O velho avaliou Lin Xiu e Lu Yui neste momento e então disse com uma expressão ambígua. Ao ouvir as palavras desse velho, a testa de Lin Xiu ficou coberta de linhas pretas. Esse velho era tão vulgar. Capítulo 361. Velho misterioso. Tudo bem. Assim como Lin Xiu estava prestes a dizer algo, ele viu Lu Yui parado na frente, tocando na tela. Então Lu Yui apontou para uma linha de palavras e disse. Lin Xiu ficou surpreso. Antes que ele tivesse tempo de reagir, os dedos do velho bateram no teclado a uma velocidade extremamente rápida. Os teclados ainda existem neste mundo futuro, mas ele mudou de um teclado mecânico para um teclado virtual projetado. Passe o cartão. Quando o velho apertou o último botão, ele olhou para Lin Xiu e Lu Yui e disse em voz alta. Lu Yui olhou para Lin Xiu e respondeu rapidamente. Ele pegou um cartão preto e entregou ao velho. Aqui está. Lu Yui não carregava esse tipo de cartão com ela, apenas o cartão de estudante da Academia da Região Sagrada. Mas isso parecia que eles eram amantes. Na verdade, precisamos pagar para ficar aqui, a Lin Xiu disse enquanto entregava o cartão preto ao velho. Claro, você pensou que poderia morar aqui de graça, hein? O velho disse sem cerimônia. Ele olhou para o cartão preto na mão de Lin Xiu e balançou a cabeça. Isso não, você tem que acumular pontos. O cartão de pontos da Academia da Região Sagrada, cartão de estudante. Lin Xiu perguntou. Sim, o velho assentiu. Ainda precisamos usar pontos mesmo quando esta não é a Academia da Região Sagrada? Lin Xiu disse desamparado, mas ainda assim tirou sua carteira de estudante e entregou ao velho. Quando o velho pegou o cartão e o passou, ouviu-se um som. Logo, Lin Xiu viu o número menos 10.000 aparecer na tela frontal e o saldo foi exibido atrás. 5.847. Achei que seu garoto não teria condições de pagar. Não esperava que você tivesse muitos pontos. Não admira que você consiga uma garota tão linda. O velho exclamou neste momento. 10.000 pontos. Droga. Lin Xiu amaldiçoou por dentro. Esse velho é realmente sombrio. Na verdade, ele tirou 10.000 pontos com um golpe. 10.000 pontos foram suficientes para durar muito tempo na Academia da Região Sagrada. Ao ouvir as palavras desse velho, os olhos de Lu Yui de repente ficaram frios e ela sacou a longa espada atrás dela com um assobio, e então perfurou diretamente o corpo do velho. Bang! Mas quando a longa espada de Lu Yui estava prestes a esfaquear o velho, ela foi presa com força entre os 2 dedos do velho. Parece que sua namoradinha é bem tímida, hein? O velho disse em voz alta neste momento. Não fale bobagem. Embora Lin Xiu tenha ficado surpreso com o fato de o velho ter conseguido pegar a espada de Lu Yui com tanta facilidade, ele ainda repreendeu com raiva. Lu Yui pode estar com frio glacial, mas ela era realmente muito tímida e provavelmente foi provocada pelo velho que a chamou de garota. Ok, eu estava errado. O velho soltou os dedos que seguravam a longa espada de Lu Yui neste momento e depois disse impotente. Lu Yui olhou friamente para o velho e retraiu a longa espada. No 10º andar, o velho entregou o cartão do quarto para Lin Xiu neste momento e disse em voz alta.
Qual quarto no 10º andar? Lin Xiu pegou o cartão de formato único e perguntou. O andar inteiro. A boca do velho se curvou. Enquanto Lin Xiu e Lu Yui se aproximavam, Lu Yui de repente olhou para Lin Xiu e disse, aquele velho agora não é uma pessoa comum, hein? Eu também acho. Lin Xiu assentiu. Embora o velho estivesse limpando o lugar, Lin Xiu ainda podia sentir a força poderosa do velho. Quem exatamente é ele? Depois de um tempo, Lin Xiu e Lu Yui pegaram o elevador até o 10º andar, passaram os cartões para entrar na chamada sala, e olharam em volta. Os olhos de Lin Xiu se arregalaram de repente. Agora Lin Xiu finalmente entendeu o que o velho quis dizer com o andar inteiro. Porque todo o espaço do 10º andar era uma suíte. Havia grandes janelas do chão ao teto nesta sala e um grande campo de treinamento ao redor e muitas armas foram colocadas ao lado dela. Lin Xiu ficou muito feliz em ver este campo de treinamento. Com este lugar, ele poderia continuar a praticar enquanto permanecesse nesta cidade de um azul profundo. Ele continuou a olhar ao redor. Parecia que tudo estava ótimo. Havia também máquinas especiais para fazer alimentos, bebidas, etc. e geladeiras. Agora Lin Xiu estava começando a entender por que esse quarto era tão caro. Vou dormir aqui. Lu Yui abriu a porta de uma sala e disse baixinho. Hein? Lin Xiu acenou com a cabeça e foi até a outra sala ao lado do corredor. Assim que abriu a porta, viu uma cama muito grande lá dentro. Lin Xiu colocou a mochila sobre a mesa e deitou-se diretamente na cama neste momento, sentindo-se extremamente confortável. Estava completamente escuro agora. Depois de um dia correndo, ele finalmente chegou à cidade azul profundo. Agora que finalmente pôde descansar, Lin Xiu sentiu-se exausto. Lentamente, Lin Xiu adormeceu. Nesse momento, Rolly rastejou para fora da mochila de Lin Xiu e segurava um cristal estranho e o mastigava, como um hamster segurando uma semente de melão. Depois de algum tempo, Lin Xiu abriu lentamente os olhos e descobriu que o lugar estava escuro como breu. Pará! Lin Xiu apertou o botão na parede e toda a sala se iluminou instantaneamente. São 11 horas? Ele balançou a cabeça, olhou para o relógio eletrônico acima da sala e descobriu que já passava das 11 horas da noite. Por não ter tomado banho, Lin Xiu se sentiu um pouco desconfortável agora. Nesse momento, ele olhou para o lado e viu que havia trajes com a Academia da Região Sagrada impressos. Posso vestir um novo conjunto de roupas. Lin Xiu pegou a roupa e saiu imediatamente. As luzes externas também estavam acesas e todo o espaço estava muito claro. Onde fica o banheiro? Lin Xiu olhou em volta neste momento. Como este andar era realmente muito espaçoso, Lin Xiu ficou um pouco confuso. Nesse momento, ele olhou para o outro lado e viu a sala do outro lado, que parecia ter uma luz forte brilhando. Tem gente aí. Lin Xiu foi até a frente e no momento seguinte, abriu a porta. A luz deslumbrante refletiu instantaneamente nos olhos de Lin Xiu e parecia que havia até uma névoa quente flutuando, acompanhada por uma fragrância refrescante. Capítulo 362, o ursinho de Lu Yui. O que é isso? Lin Xiu ficou surpreso. Olhou para dentro e descobriu que havia uma área enorme lá dentro. Havia um jardim ornamental alto e água termal que fluía constantemente para a piscina. Ele olhou para a piscina e viu uma figura familiar. Lu Yui? Os olhos de Lin Xiu se arregalaram. O cabelo de Lu Yui estava completamente encharcado e caído sobre os ombros. Sob o pescoço, Lin Xiu podia ver claramente a delicada clavícula e a pele macia e clara que não era coberta pela piscina termal. Nesse momento havia uma toalha branca dobrada no topo da cabeça de Lu Yui e ela parecia muito fofa. Eu me perdi. Quando Lin Xiu viu isso, ele sentiu como se estivesse prestes a ter uma hemorragia nasal. Mas depois de pensar nas consequências, Lin Xiu ainda gritou. Quando estava prestes a fugir, ouviu a voz de Lu Yui. Pare. Lin Xiu ficou surpreso e depois olhou para Lu Yui. Havia muitas pétalas na água que escondiam o que estava abaixo da água, mas mesmo assim, Lin Xiu ainda achava Lu Yui muito atraente. Qual é o problema? Lin Xiu engoliu em seco e perguntou. Lin Xiu tinha a sensação de que algo estava errado porque Lu Yui ainda não tinha nenhuma expressão no rosto, então Lin Xiu não tinha certeza se ela estava brava. Era possível que ela ficasse furiosa por causa da humilhação e o perseguisse com sua longa espada. Você gostaria de tomar um banho? Lu Yui disse indiferente e não havia sinal de nervosismo em seu tom. Ela também estava sem expressão. Ao ouvir as palavras de Lu Yui, Lin Xiu abriu bem a boca e seu rosto ficou chocado. Ela pediu para ele mergulhar na água com ela? Isso é inacreditável, certo? Apenas vá embora se não quiser. Lin Xiu ainda estava em choque quando Lu Yui olhou para ele e viu que toda a névoa estava saindo do local, baixando a temperatura de toda a sala. Sim. Lin Xiu fechou a porta neste momento e se aproximou. Vá até lá e se troque. Lu Yui disse levemente. Ao ouvir as palavras de Lu Yui, Lin Xiu olhou para o lado e viu uma pequena sala na frente. Ele caminhou até o quarto e viu um roupão dentro. Lu Yui, que estava do lado de fora, não tinha nenhuma expressão no rosto, mas parecia ter se lembrado de algo de repente. Quando ela se virou para a pequena sala e descobriu que Lin Xiu já havia entrado. Neste momento, as bochechas de Lu Yui ficaram vermelhas de repente e parecia mostrar uma expressão tímida. Se Lin Xiu visse essa cena, ele definitivamente ficaria surpreso. Não esperava que houvesse uma fonte termal aqui. Lin Xiu estava prestes a vestir o roupão de banho no quartinho, mas neste momento descobriu que parecia haver outras roupas no escorredor ali. Lin Xiu olhou para lá e de repente viu as roupas, o colete e um par de roupas íntimas brancas, pequenas de Lu Yui, PFFF. Vendo isso, Lin Xiu imediatamente cobriu o nariz e sentiu que seu nariz estava prestes a sangrar. Inútil, é só roupa íntima. Lin Xiu respirou fundo neste momento e disse. Mas essa era Lu Yui, a garota com frio, e havia um ursinho em cima da cueca branca, sorrindo para ele. O sangue de Lin Xiu estava subindo inicialmente, mas quando ele viu o ursinho,
não pôde deixar de rir. Ahahaha. Lin Xiu de repente cobriu o estômago e riu alto. Pensando na expressão fria de Lu Yui em contraste com este ursinho, Lin Xiu riu até quase sentir dor de estômago. Lu Yui, que estava do lado de fora, estava corando. Ela ficou surpresa ao ouvir a risada de Lin Xiu lá dentro e cerrou os punhos na água. Depois de um tempo, Lin Xiu trocou o roupão e foi até a piscina. Ele caminhou até a beira da piscina, olhou para Lu Yui e a viu olhando para ele sem expressão. Lin Xiu mudou de expressão sem jeito e pulou diretamente da beira da piscina. Assim que ele entrou na lagoa, um calor tomou conta de seu corpo. A temperatura na piscina estava perfeita e Lin Xiu se sentiu muito confortável. No entanto, Lin Xiu ainda sentia um olhar cruel olhando para ele, o que fez com que seu corpo, que estava muito quente e confortável, ficasse frio. Lin Xiu abriu os olhos e viu Lu Yui que estava do outro lado dele, olhando para ele, os olhos cheios de frieza. Qual é o problema? Lin Xiu perguntou, um pouco envergonhado. Você viu isso? Lu Yui olhou para Lin Xiu e depois disse friamente. Vi isso? Viu o que? Lin Xiu perguntou e então olhou para Lu Yui e de repente se lembrou de algo. Poderia ser. Lin Xiu não pôde deixar de rir ao pensar no olhar frio de Lu Yui e na roupa íntima de ursinho muito contrastante. Mas vendo os olhos assassinos de Lu Yui, Lin Xiu cobriu a boca apressadamente. Eu não vi nada. Depois de conter o riso à força, Lin Xiu disse seriamente a Lu Yui. Você acha que vou acreditar em você? Lu Yui bufou friamente e depois disse em voz alta. Eu prometo que realmente não vi aquele ursinho. Assim que Lin Xiu deixou escapar, ele sabia que estava em apuros. Vá para o inferno. Lu Yui ficou furiosa neste momento, levantou-se diretamente, acenou com a mão direita e uma longa espada voou diretamente para sua mão. E neste momento ela se levantou da piscina. Droga! Os olhos de Lin Xiu se arregalaram ao ver esta cena. Quando ele pensou que poderia deleitar seus olhos, descobriu que o corpo de Lu Yui estava firmemente envolto em um roupão de banho, e este roupão não era translúcido depois de ser encharcado em água. Lin Xiu saltou da água e correu para fora sem olhar para trás quando viu Lu Yui levantando a espada e atacando. Eu não quis dizer isso. Lin Xiu disse em voz alta enquanto corria. Assim que Lin Xiu saiu correndo, ele ouviu algo lá fora. Alerta! A cidade inteira está em alerta total. Capítulo 363. Convidado não convidado. Lin Xiu congelou no corredor quando ouviu essa voz e ficou perto da janela do chão ao teto. Ele olhou para o céu e viu muitas coisas brilhando. Pareciam raios laser disparando constantemente no ar. O que está acontecendo? Lu Yui, que o perseguia com uma espada longa, parecia ter notado isso. Ela também ficou perto da janela do chão ao teto e olhou carrancuda. Eles encontraram a pessoa que roubou o minério alienígena? Lin Xiu olhou para o céu ao longe e disse. Talvez. Lu Yui assentiu. Vamos sair e dar uma olhada? Lin Xiu pensou um pouco e perguntou. A atual cidade azul profundo parecia estar em crise. Lin Xiu ainda não sabia realmente o que aconteceu, mas ainda queria sair e ver o que estava acontecendo. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, Lu Yui assentiu. Vou me trocar primeiro. Lin Xiu olhou para o roupão molhado em seu corpo e não teve mais vontade de tomar banho. Eu vou primeiro. Lu Yui parecia ter pensado em algo, olhou para Lin Xiu e correu rapidamente na frente dele. Lin Xiu não pôde deixar de rir ao ver essa cena. Logo, os dois trocaram de roupa e quando estavam prestes a sair, todo o prédio tremeu violentamente. Bang! Um barulho alto ecoou neste momento. O que está acontecendo? Lin Xiu segurou a parede ao lado dele para se estabilizar e uma expressão de surpresa apareceu em seus olhos. Por que todo o prédio está tremendo de repente? Foi como se algo tivesse atingido o prédio. Assim como Lin Xiu estava confuso, Lu Yui começou a digitar no teclado virtual ao lado do computador no saguão. O que está acontecendo? Lin Xiu viu esta cena e ficou ao lado de Lu Yui. Os dedos delgados de Lu Yui batiam freneticamente no teclado virtual. A velocidade foi tão rápida que até Lin Xiu parecia um pouco deslumbrado. Logo, quando Lu Yui finalmente apertou a tecla ENT, vários quadrados de telas de vigilância apareceram. Isso é, eu hackeei a vigilância deste prédio. Lu Yui disse casualmente como se estivesse falando sobre algo muito comum. Lin Xiu ficou surpreso ao ouvir as palavras de Lu Yui. É preciso saber que este era um ramo da Academia da Região Sagrada e invadir a vigilância e depois transferir para este computador não era uma tarefa simples. O que ele não esperava era que Lu Yui conseguisse isso em pouco tempo. Ele olhou para a tela e descobriu que os corredores de cada andar de todo o edifício podiam ser vistos claramente. Mas embora as luzes estivessem acesas nesses corredores, eles estavam vazios. Lu Yui olhou ao redor e clicou na vigilância de um dos pequenos quadrados. Neste momento, a tela aumentou o zoom. O que é isso? Vendo esta tela de vigilância ampliada, as pupilas dos olhos de Lin Xiu encolheram drasticamente. Porque nesta tela de vigilância era óbvio que uma enorme aeronave caiu no telhado deste prédio. Neste momento, havia figuras negras saindo da aeronave. Não admira que tenha havido um barulho tão alto agora. Acontece que uma enorme aeronave atingiu o telhado deste edifício vindo do céu. Assim como Lin Xiu olhou para a situação na tela, uma figura negra se aproximou. Uma luz fria passou. Neste momento, o vídeo de vigilância transformou-se instantaneamente em um monte de flocos de neve e nada foi visto. Foi destruído. Lu Yui franziu a testa ligeiramente e depois disse em voz alta. Lin Xiu assentiu e continuou. O que devemos fazer agora? Mate eles.
Os olhos de Lu Yui estavam frios, então ela disse segurando com força a longa espada em sua mão. Essas pessoas já deveriam estar caindo, se não estou errado. Lin Xiu também apertou a lança borda negra neste momento. As pessoas agora não pareciam amigáveis e Lin Xiu podia sentir vagamente que essas poderiam ser as pessoas que roubaram aquele minério alienígena. O grupo de ladrões que querem escapar da cidade azul profundo. Com esse pensamento, a expressão de Lin Xiu tornou-se séria. Este prédio tem 12 andares e agora eles estavam no 10º andar. Não demoraria muito para essas pessoas descerem. Bang, bang, bang. Só então, Lin Xiu ouviu uma batida na porta. Sua expressão mudou e ele prendeu a respiração. Todas as luzes desta sala foram apagadas, apenas a luz fraca das janelas do chão ao teto brilhava. Lin Xiu olhou para Lu Yui, apenas para ver que Lu Yui não se mexeu e estava olhando para a porta. Não deveria haver ninguém neste prédio agora, caso contrário, não haveria apenas o velho quando eles chegassem. Será que são essas pessoas que estão batendo a porta agora mesmo? Com esse pensamento, Lin Xiu agarrou sua lança borda negra. Bang! No momento seguinte, houve um grande estrondo na porta e toda a porta foi derrubada diretamente. As pupilas dos olhos de Lin Xiu e Lu Yui se contraíram de repente e ambos correram para frente ao mesmo tempo. Svi, svi, svi. Suas armas cortaram diretamente neste momento. Bang! Mas neste momento, ambas as armas pareceram atingir alguma coisa e houve um som abafado. O perspicaz Lin Xiu descobriu que sua lança borda negra perfurou uma barreira azul clara. Esfera. Há pessoas aqui de fato. Neste momento, uma voz fria ressoou. Olhando mais de perto, a pessoa que estava na porta com a esfera desdobrada era um homem de meia-idade com barba. Ele estava vestindo um terno preto. Neste momento, ele estava olhando para Lin Xiu e Lu Yui, que tentaram atacá-lo, mas foram bloqueados por sua esfera. A expressão no rosto de Lu Yui não mudou. Neste momento, a longa espada em sua mão ficou branca por causa da concentração da força da fonte reunida nela. No momento seguinte, a longa espada continuou a atacar esta esfera. Bang! Capítulo 364. Alguém do mundo sombrio. A longa espada cortou e uma rachadura apareceu na esfera desdobrada por este homem. Lin Xiu não hesitou e perfurou a fenda que Lu Yui havia cortado. Tempestade torrencial de flores rosas. Bang, bang, bang. A ponta da lança atingiu a fenda da esfera descontroladamente. No momento seguinte, com um som claro, a esfera do homem apresentou uma lacuna. Esfera também se tornou levemente discernível, como se não aguentasse mais. O rosto do homem de meia-idade também ficou desagradável em um instante. Ele não esperava que Lu Yui e Lin Xiu quebrassem sua esfera diretamente. E neste momento a longa espada na mão de Lu Yui continuou a esfaquear o pescoço do homem como uma luz fria. Droga! Mas neste momento crítico o homem sacou uma adaga e bloqueou diretamente a facada de Lu Yui e pulou na escuridão pelas costas. Tome cuidado! Lu Yui olhou para a sombra no escuro e disse em voz alta. Lin Xiu assentiu e ficou mais cauteloso. Embora ele tenha quebrado sua esfera, enquanto não estava prestando atenção, agora esse homem obviamente se tornou mais cauteloso. Da próxima vez não seria tão tranquilo como antes. E quando Lin Xiu usou o olho analítico, ele também descobriu que não poderia ser analisado. Ele deve ser um guerreiro de nível 7 ou ainda mais forte que isso. Não esperava que você fosse tão forte, hein? Nesse momento, do lado negro, veio a voz fria do homem. Embora estivesse no canto, a visão de Lin Xiu era muito boa e ele ainda conseguia ver claramente. O homem estava de preto e lentamente tirava outra adaga. As adagas que ele segurava com as duas mãos pareciam muito afiadas, exalavam luz fria mesmo no escuro. Alguém do mundo das trevas. Lu Yui segurou a espada longa e olhou para o homem ali que segurava duas adagas, parecendo que estava prestes a atacar Lin Xiu. Ao ouvir as palavras de Lu Yui, o homem congelou e seus olhos se estreitaram, revelando um brilho feroz. Parece que você sabe de alguma coisa. No entanto, não é a sua sorte hoje, quero arrancar suas cabeças, embora. Ele tinha acabado de falar, mas seu corpo era como uma sombra negra, desaparecendo num instante. Onde ele está? Vendo esta cena, os olhos de Lin Xiu mudaram, mas neste momento, uma luz fria brilhou na sua frente. Droga! Lin Xiu bloqueou instintivamente o ataque com sua lança. Agora mesmo, ele correu em direção a Lu Yui, parecendo estar atacando Lu Yui, mas na verdade, o alvo do ataque era Lin Xiu. Embora Lin Xiu tenha bloqueado o ataque, o homem não parou. Ele continuou a balançar as adagas extremamente afiadas em direção a Lin Xiu. Como Lin Xiu estava usando uma lança, depois que o homem se aproximou com suas duas adagas, ficou muito difícil atacar. E agora é difícil até bloquear suas adagas. Svi! No momento seguinte, Lin Xiu sentiu uma dor formigante no braço e um traço de sangue jorrou. Assim como a adaga na mão deste homem continuou a balançar em direção a Lin Xiu, a longa espada na mão de Lu Yui perfurou diretamente o corpo do homem. Essa espada era muito rápida, mas era como se o homem tivesse olhos nas costas e realmente se esquivasse. Isso fez Lu Yui esfaquear o ar. HMPH, habilidade insignificante. O homem bufou friamente neste momento, depois recuou e se escondeu na escuridão. Ufa! Lin Xiu soltou um suspiro de alívio. Pensando na terrível ofensiva do homem agora há pouco, o corpo de Lin Xiu não pôde deixar de ficar tenso. A ofensiva do homem com as adagas duplas foi realmente feroz, e cada vez que ele mirava em sua parte mais vulnerável, cada golpe era um movimento matador, o que colocava Lin Xiu sob grande pressão. Tome cuidado. Lu Yui olhou em volta e franziu a testa, pois não conseguia encontrar a figura do homem. Lin Xiu acenou com a cabeça e olhou ao redor. O ambiente estava um pouco sombrio, mas o homem de meia-idade desapareceu de repente. Esta foi a primeira vez que Lin Xiu conheceu esse tipo de guerreiro. Ele sentiu que todas as suas habilidades de luta eram direcionadas para matar. Isto foi semelhante ao irmão de Lu Yui, Lu Watian.
Assim como Lin Xiu continuou procurando por esse homem, Lin Xiu instintivamente sentiu um arrepio nas costas e as pupilas de seus olhos encolheram repentinamente. Atrás. Svi. Nesse momento, Lin Xiu moveu-se rapidamente para o lado e pelo canto do olho viu uma luz fria piscando. Obviamente, este homem apareceu atrás de Lin Xiu e queria matar Lin Xiu diretamente. E Lu Yui olhou para lá neste momento. Vendo esta cena, a longa espada em sua mão perfurou diretamente o homem. Droga! O homem usou diretamente a adaga na mão para bloquear a longa espada que Lu Yui havia esfaqueado. E no momento em que bloqueou o ataque de espada longa de Lu Yui, ele atacou Lu Yui diretamente. Uma intenção assassina surgiu em seus olhos. Porque ele sentiu claramente agora que Lu Yui parecia ser diferente dos guerreiros comuns, ele sentiu uma sensação de ameaça. Mas Lu Yui usa uma espada longa, ele usa uma adaga, contanto que chegue perto, ele pode matar Lu Yui. Assim que a adaga na mão direita passou pelo pescoço de Lu Yui, sua longa espada a bloqueou. Vá para o inferno. Mas neste momento a adaga na mão esquerda do homem continuou a perfurar o pescoço de Lu Yui. Droga! Mas justamente neste exato momento, com um flash de luz fria, esse golpe também foi bloqueado. O que exatamente está acontecendo? A expressão nos olhos do homem mudou. Ele pensou que Lu Yui não seria capaz de resistir ao ataque da adaga, mas não foi o caso. Olhando mais de perto, Lu Yui tinha uma adaga na mão esquerda e bloqueou seu ataque. Capítulo 365, Braço quebrado. Você reage bem rápido, hein? Neste momento, o homem olhou para Lu Yui e disse friamente. Ele não esperava que Lu Yui realmente segurasse uma adaga na mão esquerda. E esta adaga era muito afiada, brilhando com uma luz azul pálida. Svi. Neste momento, Lin Xiu que estava atrás já havia corrido e a lança borda negra em sua mão perfurou o corpo do homem. O homem queria continuar atacando Lu Yui, mas neste momento ele sentiu algo. As pupilas de seus olhos encolheram repentinamente. No momento seguinte, ele desapareceu. A lança borda negra de Lin Xiu perfurou o ar. Rapaz, você está cortejando a morte. Antes que Lin Xiu tivesse tempo de reagir, uma voz veio atrás dele. O homem que desapareceu apareceu de repente atrás de Lin Xiu e segurou as adagas em uma cruz, formando dois raios frios, dividindo diretamente a cabeça de Lin Xiu ao meio. Eu disse para você não atrapalhar. O homem zombou. Ele só achou Lu Yui um pouco ameaçador porque sentiu que Lu Yui parecia ser bastante parecido com ele. E ele desconsiderou Lin Xiu desde o início. Mas no momento seguinte, a expressão em seus olhos mudou repentinamente. Svi. Com um suspiro, ele sentiu uma dor repentina no braço. Nesse momento, ele olhou mais de perto e percebeu que foi cortado pela ponta afiada de uma lança em seu braço. Sangue fresco jorrou em um instante. Svi, svi, svi. Mas a lança não parou de se mover e continuou a esfaqueá-lo loucamente. O homem de meia-idade não se importava mais com a dor aguda em seu braço e continuou se esquivando da lança borda negra que apunhalava como incontáveis fantasmas. Nesse momento, Lu Yui, que estava atrás, também continuou a atacá-lo com a longa espada na mão. Sob o ataque dos dois, o homem parecia estar em uma situação difícil. Ele continuou evitando e rapidamente recuou para trás. Droga, porque você ainda não morreu. O homem olhou para Lin Xiu, que segurava a lança borda negra enquanto continuava a atacar com Lu Yui. Ele viu o cadáver de Lin Xiu agora há pouco, mas ele realmente desapareceu neste momento. Esta foi a primeira vez que ele viu uma habilidade tão estranha. Lin Xiu não respondeu. Neste momento, com um violento aceno de mão, um pássaro flamejante saiu da lança de Lin Xiu e correu em direção ao homem de meia-idade. Com o pássaro flamejante, a área ao redor ardia em chamas vermelhas. Que tipo de habilidade é essa? O homem que se esquivou sentiu a temperatura das chamas neste momento e sua expressão mudou. Habilidade insignificante. Neste momento, uma pitada de fúria apareceu em seu rosto quando surgiu o pensamento de ser reprimido por um guerreiro de baixo nível como Lin Xiu. Neste momento, ele mobilizou sua fonte de força e concentrou-a em suas adagas. Neste momento, uma luz azul começou a brilhar em sua adaga, o que parecia muito estranho. O que é isso? Lin Xiu ficou surpreso ao ver esta cena. No momento seguinte, ele não escapou da chama, mas correu diretamente para o pássaro voador em chamas. Svi. As adagas em suas mãos cortaram violentamente e o pássaro flamejante foi cortado diretamente ao meio. Depois que o pássaro flamejante foi cortado em dois, ele instantaneamente se transformou em uma pequena chama e se dissipou. Lin Xiu olhou para esta cena e não pôde deixar de ficar surpreso. A adaga desse cara poderia até cortar seu pássaro flamejante. Só então, o homem já estava correndo em direção a Lin Xiu. Svi. Como uma sombra negra, ele apareceu instantaneamente na frente de Lin Xiu. Vá para o inferno. O homem gritou de repente e a adaga em suas mãos que emitia uma luz azul clara cortou o corpo de Lin Xiu. Estrondo. Mas neste momento Lin Xiu reagiu muito rapidamente, segurando a ponta da lança borda negra com as duas mãos e bloqueando o ataque. Quando suas adagas cortaram a lança de Lin Xiu sentiu um forte impacto chegando e sua mão ficou dormente. E neste momento Lu Yui, que estava atrás, também continuou a atacar com a longa espada na mão. O homem que originalmente queria atacar Lin Xiu só poderia desistir de atacar Lin Xiu neste momento e continuar a se esquivar. Bang! Mas no momento em que ele se esquivou, uma chama branca apareceu de repente, avançando em direção ao seu corpo. O que é isso? O homem percebeu a chama branca com o canto dos olhos, mas não teve como evitá-la. Estrondo. No segundo seguinte, a chama branca já envolveu seu braço. Assim que a chama atingiu seu braço, o homem de repente sentiu um forte gelo em seu braço. Clique, clique, clique. A chama branca se espalhou por todo o seu braço em um instante. E ao mesmo tempo, o gelo cobriu seu braço e solidificou sua mão esquerda. Caramba! Que tipo de chama é essa? Quando o homem fugiu para trás, ele olhou para a mão esquerda. A chama branca ainda se espalhava por seu corpo e sua mão esquerda estava congelada. Se perder.
Olhando para as chamas brancas, seu rosto ficou sinistro. Então ele gritou e sua fonte de força explodiu, tentando dispersar aquelas chamas brancas. Mas a natureza dessa chama era realmente assustadora. Mesmo que ele dispersasse a maior parte dela, no momento seguinte ela começou a se espalhar novamente. E agora Lu Yu e Lin Xiu não pararam seus movimentos enquanto corriam em direção a ele. Vendo esta cena, seus olhos ficaram sombrios quando ele olhou para o braço esquerdo coberto de gelo e a adaga na mão direita. Sem qualquer hesitação, ele cortou o braço diretamente. Baque. Com um som surdo, ele cortou o braço esquerdo. Depois que ele cortou o braço esquerdo, seu corpo desapareceu. A lança borda negra na mão de Lin Xiu perfurou o ar. Onde ele está? Lin Xiu franziu a testa e viu o braço quebrado no chão. Capítulo 366. Equipe. Lin Xiu viu isso à distância. Para evitar que o fogo do lótus gelado se espalhasse por todo o seu corpo, ele até cortou seus braços diretamente. Isso não era algo que pessoas comuns pudessem fazer. Ele fugiu. Lu Yu olhou para a porta aberta e disse baixinho: "O que devemos fazer agora?" Lin Xiu acenou com a cabeça, olhou para Lu Yu e perguntou: "Deve haver mais de uma pessoa que desceu do topo do prédio. Esse homem deveria ter muitos cúmplices com ele." Com esse pensamento, Lin Xiu tornou-se cauteloso. "Saia e dê uma olhada." Lu Yu ponderou um pouco e disse. Lin Xiu também assentiu e os dois continuaram caminhando em direção à porta com suas armas. Fui para a passagem do lado de fora da porta e de repente uma luz ofuscante brilhou. E Lin Xiu podia ver claramente o sangue no chão neste momento. Não há dúvida de que esses vestígios de sangue foram deixados pelo homem que acabou de cortar o braço. Lin Xiu olhou para as manchas de sangue no chão e continuou caminhando para a frente. A passagem segura na frente ficou escura e a luz ao lado parecia ter sido destruída por alguém. Lin Xiu olhou para Lu Yu e neste momento, Lu Yu assentiu e os dois continuaram a caminhar cuidadosamente para a frente. Bang, bang, bang. Justamente quando os dois passaram pelo lado oposto, ouviram o som de uma briga como se viesse do lado inferior. Todo o edifício pareceu tremer ligeiramente neste momento. O que aconteceu? Sentindo tudo isso, Lin Xiu franziu a testa. Empurrou cuidadosamente a porta da passagem segura. Olhando para a passagem abaixo, as sobrancelhas de Lin Xiu franziram ligeiramente. Descer? Lin Xiu pensou sobre isso e disse em voz alta. Descer. Lu Yu assentiu. Enquanto eu caminhava até lá, o som da luta parecia ficar cada vez mais forte e a vibração ao meu redor parecia vibrar mais alto. Bum, bum. Um som violento continuou a soar e houve uma sensação ensurdecedora. O que está acontecendo? Lin Xiu franziu a testa, imaginando se havia outros guerreiros abaixo lutando com aqueles que acabaram de descer do telhado. Não deve ser nada bom entrar escondido aqui. Ao mesmo tempo, no espaçoso corredor do andar de baixo, um velho olhava com um sorriso para os homens de preto à sua frente. Este velho não parece um homem simples. Um homem alto e musculoso entre os homens vestidos de preto olhou para o velho e foi muito cauteloso. Estrondo. Neste momento, um som abafado veio de lado. Olhe mais de perto. O homem que acabou de cortar o braço já se aproximou. Capitão. O homem parecia um pouco desagradável e disse em voz alta quando olhou para o homem alto e musculoso. Como isso aconteceu? Ele viu que o braço esquerdo do homem havia sido cortado e ainda havia sangue escorrendo. Conheci dois caras difíceis. Neste momento, o homem pensou em Lu Yu e Lin Xiu e havia um toque de ódio em seus olhos. Ele pensou que poderia matar dois guerreiros para aliviar seu tédio, mas o que não esperava é que ele próprio quase foi morto. Enquanto falava, ele pegou um tubo de poção entregue por um dos homens e derramou diretamente no braço quebrado. Quando a poção foi derramada sobre a ferida, surgiu muita fumaça branca. A dor intensa fez o homem franzir a testa. Mas no momento seguinte, sua ferida sarou e o sangue parou de escorrer do braço quebrado. Não. 4 está morto. Nesse momento, ele olhou para o chão e viu o corpo de um homem vestido de preto. Vendo isso, a expressão em seu rosto mudou. Este era um dos membros deles e ele era bastante forte, então ele não esperava morrer. Foi o velho quem fez isso. O homem conhecido como capitão olhou para o velho com um olhar cauteloso. Ele? O homem ficou surpreso por um momento, depois olhou para frente e viu o velho de colete e parecia comum. Se não estou errado, foram vocês que roubaram algo na cidade Azul Profundo, certo? O velho tocou a barba nessa hora, depois olhou para eles e disse com interesse. Nenhum de seus negócios. Um homem de preto olhou para o velho e disse com um bufo frio. O velho ignorou e continuou olhando para eles. Então, ele viu uma grande caixa nas mãos deles e seus olhos se estreitaram. Parece haver algo extraordinário nisso. Enquanto o velho falava, suas expressões mudaram. Velhote? Por que você está aqui? Neste momento, Lin Xiu e Lu Yu desceram e viram o velho parado ali. Os olhos de Lin Xiu se arregalaram e perguntaram. Oh, vocês também desceram? O velho viu Lin Xiu e Lu Yu descendo da passagem segura ali e disse com um sorriso. Vocês dois, o homem com o braço quebrado viu Lu Yu e Lin Xiu e seus olhos estavam cheios de intenção assassina. Não me diga que aqueles dois guerreiros de baixo nível causaram isso? Um homem de preto disse friamente para o homem com o braço quebrado. Cale-se. Eu fui simplesmente descuidado. Ao ouvir suas palavras, o homem pareceu um pouco envergonhado e rugiu com raiva. Mate esse velho primeiro, você mesmo deve cuidar desses dois. O capitão bufou friamente. Assim que ele disse isso, os homens de preto trabalharam juntos e correram direto para o velho. Eles se moviam muito rapidamente como sombras. Lin Xiu ficou chocado ao ver esta cena. Essa velocidade. É muito rápida, né? A força desses guerreiros definitivamente já estava no rank 7 e pode até haver guerreiros no rank 8 entre eles.
Antes que Lin Xiu tivesse tempo para pensar, o homem que acabará de cortar o braço correu para o lado de Lin Xiu. Rapaz, dessa vez eu vou te matar. O homem com o braço decepado tinha uma expressão extremamente horrível neste momento. Seus olhos estavam cheios de intenção assassina enquanto ele segurava uma adaga que emitia uma luz azul pálida e fria em sua mão direita e apontava para a cabeça de Lin Xiu. Capítulo 367. O Velho Poderoso. Desta vez, a velocidade do homem com o braço quebrado parecia ter chegado ao extremo e ele apareceu na frente de Lin Xiu em um instante. Olhando para a luz azul clara, a adaga afiada estava prestes a perfurar seu corpo, as pupilas dos olhos de Lin Xiu encolheram repentinamente. Neste momento crítico, sem qualquer hesitação, Lin Xiu ativou diretamente a habilidade Fúria. No momento em que a habilidade Fúria foi ativada, as habilidades de Lin Xiu melhoraram muito. Svi. Originalmente sua adaga estava prestes a perfurar o corpo de Lin Xiu, mas neste momento Lin Xiu se esquivou facilmente. E enquanto se esquivava, a lança borda negra em sua mão perfurou diretamente o corpo do homem. Zizi. Mas o homem com o braço quebrado reagiu rapidamente. Neste momento, segurando a adaga na mão, ele bloqueou diretamente a lança borda negra de Lin Xiu. A ponta da lança colidiu com sua adaga, produzindo muitas faíscas. Você tomou o remédio. O homem com o braço decepado olhou para Lin Xiu com olhos frios e disse. A força de Lin Xiu agora era completamente diferente da vez anterior, como se de repente ele tivesse ficado muito mais forte. Esta não deveria ser a preservação intencional da força de Lin Xiu, mas para poder se tornar tão forte neste curto período de tempo, ele deve ter tomado a medicina proibida. Lin Xiu zombou e ignorou suas palavras enquanto sua lança borda negra continuava a perfurar o corpo do homem. Sob o estado de fúria, a força de Lin Xiu foi elevada para um guerreiro de nível 6 máximo. Juntamente com a força original de Lin Xiu, sua eficácia em combate era muito forte. Vá para o inferno. O homem com o braço quebrado ouviu o sorriso de escárnio de Lin Xiu. Neste momento, ele sentiu como se tivesse sido insultado por um guerreiro de baixo nível e ficou furioso. Enquanto evitava o ataque da lança borda negra de Lin Xiu, a adaga em sua mão direita esfaqueou Lin Xiu novamente. Svi. Depois da batalha agora, Lin Xiu também tem uma certa compreensão dos guerreiros que usam esse tipo de arma de combate corpo a corpo. Neste momento, Lin Xiu recuou diretamente e afastou-se do homem. Então, no momento seguinte, a lança da borda negra em sua mão continuou a perfurar o homem. As pupilas dos olhos do homem com o braço quebrado contraíram-se repentinamente. Se houver distância, seria muito difícil causar danos a Lin Xiu. E Lin Xiu também descobriu isso claramente, então toda vez que ele atacava, Lin Xiu criava uma distância, depois se virava e o esfaqueava com a lança da borda negra. Maldito garoto! Embora o homem com o braço quebrado estivesse muito chateado, ele cerrou os dentes, parou e continuou a esfaquear o corpo de Lin Xiu, depois recuou para evitar o ataque de Lin Xiu. Mas neste momento, pelo canto do olho, ele viu uma luz fria brilhando ao seu lado. O que é isso? Svi. Antes que ele voltasse a si, uma longa espada perfurou seu lado, diretamente em suas roupas e ao longo de seu peito. Se ele não tivesse reagido rapidamente, estaria a apenas alguns milímetros de ter a espada perfurando seu corpo. É você. Assim que o homem com o braço quebrado se virou, viu Lu Yui ao lado dele. Lu Yui estava sem expressão neste momento. A longa espada em sua mão foi puxada e ela continuou a esfaqueá-lo. Ele perdeu um braço e sua força caiu muito. Sem mencionar que Lin Xiu agora ativou a habilidade Fúria e sua força geral atingiu o pico. Droga! O homem com o braço quebrado viu a espada que Lu Yui empurrou e bloqueou-a instintivamente com sua adaga. Mas a espada de Lu Yui era muito forte e a mão do homem que segurava a adaga estava dormente. No momento seguinte, a adaga em sua mão voou de repente. Admiração da Fênix. Justamente quando havia uma expressão de pânico em seu rosto, o rugido de Lin Xiu veio do outro lado. Ele olhou para o lado instintivamente apenas para ver pássaros flamejantes avançando em sua direção. Ele não poderia evitá-los. Estrondo. Quando os pássaros flamejantes atingiram seu corpo, houve um barulho alto e o chão tremeu. Todas as coisas ao redor foram sacudidas e uma grande quantidade de cascalho correu, fazendo com que Lin Xiu bloqueasse os olhos com o braço. Os pássaros flamejantes se transformaram em um tornado de chamas, cercando o homem com o braço quebrado, girando freneticamente. O homem com o braço quebrado soltou um rugido, lutando freneticamente nas chamas. No momento seguinte, sua voz hesitante ficou menor e as chamas começaram a diminuir gradualmente. Estrondo. Com outro som explosivo, a chama desapareceu instantaneamente e o homem com o braço quebrado foi queimado até virar um cadáver carbonizado. Bang! Vendo isso, o corpo de Lin Xiu também se sentiu um pouco cansado e sua lança borda negra cravou-se no chão. Lu Yui. Lin Xiu olhou para Lu Yui e quando ele estava prestes a dizer algo, viu Lu Yui olhando para frente, com um raro toque de surpresa em seus olhos. O que aconteceu? Lin Xiu ficou surpreso. Nesse momento, ele inconscientemente olhou para frente e imediatamente viu a figura do velho e dos homens de preto caídos no chão. Droga! Vendo esta cena, Lin Xiu não pôde deixar de praguejar. Como Lin Xiu acabará de sentir a força dos homens de preto, eles deveriam ser ainda mais fortes do que a força do homem com o braço decepado. Mas o que eu não esperava era que os homens de preto fossem derrubados pelo velho de aparência comum. Estou velho, não me movo há muito tempo. Nesse momento, o velho mexeu o corpo e se espreguiçou, estalando as articulações. Ele olhou para frente e finalmente havia um homem de preto que não havia caído. O homem de preto olhou para o velho e apertou a caixa com força. Vendo seus companheiros no chão e chorando com as juntas torcidas, suor frio escorria de sua testa. Forte, ele é muito forte. Quem é esse velho? No momento seguinte, ele carregou a caixa e correu para a passagem segura ao lado. Fugir.
Capítulo 368. Vocês querem isso? Ele só poderia fugir. Embora ele fosse um guerreiro no pico do rank 7, ele não esperava que com tantas pessoas em sua equipe, eles ainda não conseguissem derrotar o velho. Então ele obviamente não tinha chance. E ele era a pessoa mais habilidosa da equipe. Portanto, era ele quem guardava o item na caixa. Neste momento ele acionou sua mente e seu corpo instantaneamente se transformou em uma sombra negra. Então, ele desapareceu no lugar e estava prestes a sair correndo pela porta da passagem segura. Onde você está indo? Vendo que estava prestes a sair, o velho apareceu na porta, levantou o pé para pisar na trave da porta e disse para a figura negra à sua frente. Como isso poderia ser? Nesse momento, o homem viu o velho à sua frente e havia uma expressão extremamente chocada em seu rosto. Em apenas um segundo, esse velho apareceu aqui do outro lado? Que velocidade assustadora! Cortejando a morte. Nesse momento, os olhos do homem revelaram um toque de maldade quando ele bateu a caixa que segurava na mão diretamente na cabeça do velho. Bang! Mas neste momento, ele descobriu que seu pulso estava firmemente preso como uma pinça de ferro. Você? Ele olhou para seu pulso e as pupilas de seus olhos se contraíram. Ele apertou a mão direita com tanta força que suas veias se projetaram e bateu na cabeça do velho novamente. Bang! Mas ainda era o mesmo de antes. O velho apertou seu pulso com força antes que o punho do homem fosse arremessado. Ele queria chutar a virilha do velho com o pé direito, mas assim que levantou a perna, o pé do velho bateu na parte de trás do pé e ele nem teve chance de levantar o pé. Você não pode lidar com o velho assim, meu jovem. O velho, que viu claramente suas intenções, sorriu e no momento seguinte, usou a força na mão. Clique, clique, clique. Os braços do homem pareciam bambu verde retorcido, emitindo um som nítido. Ah! Suas mãos foram torcidas pelo velho e a dor intensa fez o homem chorar. Estrondo. No momento seguinte, quando o velho levantou o pé, ele chutou o homem e bateu na parede atrás dele. O homem estava muito tonto. Depois de fazer tudo isso, o velho tirou a poeira das roupas e olhou para a caixa no chão com um sorriso interessante. Por que surpreso? O velho olhou para Lin Xiu e Lu Yue e disse com um sorriso no rosto. Lin Xiu recobrou o juízo e olhou para o velho com uma expressão defensiva. Este velho era tão forte que Lin Xiu se sentiu bastante ameaçado. De qualquer modo, quem é você? Lu Yue olhou para o velho e disse friamente. Este nível de força não era o que um guerreiro comum poderia alcançar. Eu sou um homem velho. O velho sorriu neste momento, depois pegou a caixa para observá-la e aos poucos encontrou um botão na caixa. Clique. Quando o velho apertou o botão, um som nítido soou instantaneamente. A caixa começou a abrir lentamente. E neste momento, Lin Xiu pôde ver uma leve luz azul na caixa. Então vocês realmente roubaram. O velho olhou para os homens de preto no chão, com mãos e pés quebrados, e disse em voz alta. Você quer dar uma olhada? Isso é muito raro. O velho disse. Lin Xiu ficou chocado. Nesse momento ele e Lu Yue se entreolharam, acenaram com a cabeça e se aproximaram. Este velho não deveria ter maldade consigo mesmo e com Lu Yue. Se ele fizesse o movimento, Lin Xiu e Lu Yue seriam derrubados antes mesmo que pudessem atacar. Neste momento, Lin Xiu se aproximou e viu a pedra na caixa. A pedra era azul clara com muitos pontos de luz, era linda. A superfície da pedra parecia um céu estrelado. Este é o minério alienígena? Lin Xiu perguntou. Este minério alienígena era exatamente igual ao que Zheng Hu lhe mostrou. Deve estar certo. Essa coisa deve ser o minério alienígena perdido, que foi roubado por esse grupo de pessoas. Uau, uau. Ao mesmo tempo, Lin Xiu podia ouvir claramente um som vindo de fora. O que está acontecendo? Lin Xiu ouviu esse som, olhou pela enorme janela francesa e viu muitas aeronaves voando em direção ao topo do prédio da Academia da Região Sagrada. Tudo aconteceu em apenas 10 minutos. As forças governamentais na Cidade Azul Profundo pareciam ter descoberto que esse grupo de pessoas havia entrado no prédio pelo telhado. Parece que eles virão muito em breve. A boca do velho se curvou neste momento, e então olhou para Lin Xiu e Lu Yue e disse em voz alta. Gente, vocês querem isso? O velho segurou a caixa com a mão direita e disse para Lin Xiu e Lu Yue. Lin Xiu olhou para este pedaço de minério alienígena que parecia uma estrela brilhante e ficou atordoado. Essa coisa é um material de alta qualidade para forjar armas. Se você adicionar esse material e continuar forjando sua lança, ela ficará mais forte. O velho continuou. Você deve saber que este é um material raro e precioso para forjar armas. É um item tão bom e você quer me dar? Lin Xiu não era bobo, não existe refeição grátis. Lin Xiu zombou neste momento e perguntou ao velho. E essas pessoas virão em breve. Quando isso acontecer, eles definitivamente tirarão essa coisa. Eu obviamente tenho um jeito. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, o velho não ficou zangado e ainda falou com um sorriso. Eles provavelmente precisam de cerca de 6 a 7 minutos para descer. Se vocês dois conseguirem me acertar com um soco em 5 minutos, esse pedaço de minério é seu. O velho olhou para Lin Xiu e Lu Yue e disse. Faz muito tempo que não me movo e ainda não cocei essa coceira. Capítulo 369. O jogo começa. Os olhos de Lin Xiu se estreitaram ao ouvir as palavras do velho. Você está falando sério? Claro, não estou mentindo e não há necessidade disso. O velho sorriu e colocou a caixa contendo minério alienígena diretamente no chão. No entanto, se você me deu e eles o devolveram, isso não é o mesmo que não me dar? Neste momento Lin Xiu parecia ter pensado em algo, então disse impotente. Os soldados da Cidade Azul Profundo estavam prestes a pousar no telhado deste edifício. Não demoraria muito para que eles chegassem. Então mesmo que ele tivesse o minério alienígena, eles o levariam de volta à força. Você não precisa se preocupar com isso, eu faço do meu jeito. O velho disse com um sorriso. Lu Yue e Lin Xiu se entreolharam e depois assentiram. Que tal este jogo? O velho olhou para Lin Xiu e Lu Yue e riu. Claro,
Lin Xiu acenou com a cabeça e no momento seguinte ele se moveu imediatamente. Com um assobio, a figura de Lin Xiu apareceu atrás do velho e sem hesitação, ele bateu em suas costas com o punho. Esse velho era muito forte e Lin Xiu não achava que conseguiria matar esse velho com esse soco. Mas quando o punho de Lin Xiu estava prestes a atingir as costas do velho, o velho desapareceu de repente. E o punho de Lin Xiu atingiu o ar e foi em direção a Lu Yui que estava na frente. Mas felizmente, Lin Xiu se conteve e não atingiu Lu Yui diretamente. Lin Xiu deu um suspiro de alívio e viu que Lu Yui estava olhando para ele com olhos frios. Lin Xiu ficou surpreso, então olhou mais de perto e descobriu que seu punho estava na frente do peito de Lu Yui neste momento, quase tocando-o. Eu não quis dizer isso. Lin Xiu disse, um pouco envergonhado. Ele está ali. Lu Yui revirou os olhos para Lin Xiu e disse claramente. Lin Xiu olhou para o lado instintivamente e imediatamente viu a figura do velho. O velho estava sorrindo para Lin Xiu neste momento. Então, ele acenou para Lin Xiu com o dedo. Caramba! Lin Xiu viu essa cena e ficou sério. Ele ainda tinha exatamente 5 minutos antes do final de sua fúria. Dentro desses 5 minutos, ele deve encontrar uma oportunidade para atacar esse velho. Embora esse velho seja forte, Lin Xiu deveria ser capaz de tocar as pontas de suas roupas quando estiver explodindo com todas as suas forças, certo? Ao mesmo tempo, Lu Yui também esfaqueou a longa espada no chão e no momento seguinte, correu diretamente para o lado do velho. Estrondo. A velocidade de Lu Yui também foi muito rápida, como um fantasma, e apareceu na frente do velho com o punho prestes a bater em sua cabeça. Mas o velho inclinou ligeiramente a cabeça e se esquivou do soco de Lu Yui. Garotinha, seu punho é bastante feroz. Neste momento, o velho sorriu de repente e disse. Lu Yui ignorou as palavras do velho e deu socos neste momento. Seu punho parecia fantasma e a velocidade era muito rápida. Lu Yui não era apenas boa em usar uma espada, mas também era boa com os punhos. Mas mesmo assim, Lin Xiu ainda não conseguiu acertá-lo. O que exatamente estava acontecendo? Lin Xiu olhou para esta cena e ficou envergonhado. Este velho era realmente muito forte. É realmente incrível que ele pudesse fazer isso apenas confiando na forte velocidade de resposta de seu corpo, sem usar nenhuma habilidade corporal. Mas o minério alienígena era realmente bom se ele conseguisse. Com esse pensamento, Lin Xiu correu para frente. Sob o cerco das duas pessoas, o velho parecia menos relaxado. Interessante. O velho disse enquanto evitava os ataques de Lin Xiu e Lu Yui. Embora o velho parecesse um pouco estressado por causa das duas pessoas atacando ao mesmo tempo, ele ainda se esquivava de todos os golpes. E todas as vezes ele se esquivou com uma lacuna tão pequena. Foi intencional? Nesse momento, vendo seu punho errar novamente o velho, Lin Xiu não pôde deixar de pensar. Você ainda tem 2 minutos. O velho esquivou-se dos punhos com facilidade e disse sem corar ou ofegar. Há alguém atrás. Neste momento, Lin Xiu parou de atacar de repente, apontou para o outro lado e gritou. Oh! Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, o velho inconscientemente virou a cabeça e olhou para lá. Boa chance! Vendo isso, Lin Xiu revelou um toque de surpresa no rosto. Ele aproveitou a oportunidade e atacou diretamente o corpo do velho com um punho. Bang! Neste momento, seu punho estava prestes a atingir o corpo do velho, mas um som surdo soou e o corpo de Lin Xiu voou como uma pipa quebrada. Tão perto, quase perdi. A perna do velho estava levantada neste momento e ele disse com um sorriso enquanto olhava para Lin Xiu à distância. Seu garoto, você é muito astuto. Caramba! Lin Xiu levantou-se. Eu não disse que não vou atacar. O velho disse em voz alta enquanto evitava o ataque de Lu Yui. Mas neste momento ele pareceu sentir algo, ergueu as sobrancelhas e seu corpo desapareceu instantaneamente. Estrondo. Neste momento, o punho de Lu Yui fez um buraco no chão. Lin Xiu notou a expressão no rosto de Lu Yui e parecia ficar cada vez mais frio. Você também é de lá. O velho que já havia saltado para o outro lado neste momento olhou para Lu Yui com uma expressão de surpresa. Lu Yui não respondeu ao velho. Nesse momento, ela olhou para o velho e avançou lentamente. Havia algo errado, Lu Yui parecia um pouco estranho. Lin Xiu sentiu claramente a forte aura assassina de Lu Yui e a frieza em seus olhos tornou-se mais intensa. Lu Yui? Lin Xiu disse. Mas Lu Yui não respondeu a Lin Xiu e desapareceu imediatamente quando estava prestes a tocar o velho. Ela se foi. Quando Lin Xiu viu esta cena, as pupilas de seus olhos se contraíram. Capítulo 370. O que há dentro? Foi a primeira vez que Lin Xiu viu Lu Yui cheio de uma aura assassina tão forte. Não havia dúvida de que Lu Yui estava falando muito sério agora. Oh, você parece bastante capaz. O velho olhou para Lu Yui que desapareceu na sua frente neste momento, um pouco surpreso. Os cantos de sua boca se curvaram. Neste momento, o corpo de Lu Yui apareceu novamente na sua frente. Svi, svi, svi. Seu corpo continuou piscando na frente do velho como fantasmas. Lin Xiu ficou muito surpreso. Esta é a habilidade corporal de Lu Yui. Neste momento, Lin Xiu olhou e não sabia onde Lu Yui apareceria. Que velocidade rápida! No momento seguinte, o punho do velho que estava parado bateu para o lado. Estrondo. Neste momento, quando uma luz fria brilhou, o punho do velho colidiu com uma adaga. Acontece que naquele momento Lu Yui segurou uma adaga ao lado do velho e o esfaqueou diretamente. E o punho do velho parecia muito forte.
Não só ficou perfeitamente bem depois de colidir com a adaga, mas o forte impacto deixou a mão de Lu Yui dormente. No momento seguinte, esta força poderosa passou, fazendo com que todo o corpo de Lu Yui voasse para trás. Bang! Lin Xiu, que estava atrás, viu essa cena, correu e pegou Lu Yui. Você está bem? Lin Xiu disse a Lu Yui que estava em seus braços neste momento. Inicialmente, Lu Yui queria continuar a atacar o velho, mas neste momento, seus olhos encontraram Lin Xiu e a intenção assassina em seus olhos pareceu desaparecer. Lu Yui balançou a cabeça e olhou para o velho com os olhos cheios de cautela. Garotinha, onde você aprendeu essas técnicas de matar? O velho olhou para Lu Yui e disse com um sorriso. Este velho sempre parecia muito relaxado e sua força era um pouco insondável. Lu Yui bufou friamente e não disse nada, mas neste momento ela cobriu o ombro. Sua lesão está voltando? Lin Xiu franziu a testa ao ver o movimento de Lu Yui e disse em voz alta. Lu Yui balançou a cabeça. Justo quando ela estava prestes a dizer que estava bem, Lin Xiu parou na frente dela, então se virou e sorriu para ela. Deixe-me ir em seguida. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, Lu Yui ficou chocado. Neste momento, Lin Xiu já havia caminhado lentamente em direção ao velho. Este velho era muito forte e tinha uma reação rápida, seria impossível usar métodos comuns para atacá-lo, mesmo que ele e Lu Yui subissem ao mesmo tempo. Você ouviu isso? O velho olhou para Lin Xiu com um sorriso e disse em voz alta. A audição de Lin Xiu era muito boa e ele podia ouvir passos vindos de cima. Essas pessoas já estavam descendo. 2 minutos, os últimos 2 minutos. O velho estendeu os 2 dedos neste momento e disse com um sorriso. Assim que ele disse isso, Lin Xiu já havia corrido até ele. Neste momento, Lin Xiu explodiu muito rapidamente, mas para o velho, estava longe de ser suficiente. Svi, svi, svi. Enquanto os punhos de Lin Xiu atacavam seu corpo descontroladamente, o velho continuava se esquivando. Ele não conseguia nem tocar nas pontas das roupas do velho. E Lin Xiu também percebeu que o velho estava quase parado e não fazia nenhum movimento, contando apenas com a poderosa velocidade de reação de seu corpo para se esquivar dos ataques. 10 segundos restantes, parece que vocês não podem vencer. O velho sorriu e disse enquanto se inclinava para o lado evitando o outro ataque de Lin Xiu. Porém, Lin Xiu ainda não parou seus movimentos e continuou a atacar o velho. O punho de Lin Xiu teve rajadas de relâmpagos para esse soco e fez um som de estalo. Eu já disse isso, você não pode me bater. Vendo que Lin Xiu parecia estar com raiva porque não conseguiu acertá-lo e até usou sua habilidade, o velho disse com calma. Sinto muito, o jogo acabou. Justamente quando o raio estava prestes a atingir o corpo do velho, o velho estendeu a mão direita e quis agarrar o punho de Lin Xiu diretamente. Mas neste momento as pupilas de seus olhos mudaram repentinamente. Espere. Svi. Ele saltou para o outro lado. Estrondo. Lin Xiu, que apareceu de repente atrás dele, pareceu atingir o ar neste momento, emitindo um som abafado. Tão perto. Garoto, como você fez isso? O velho saltou para o outro lado em um instante e seus olhos ficaram surpresos ao olhar para Lin Xiu. E o Lin Xiu, agora estava no lugar, e 2 Lin Xius apareceram de repente ali. Sua velocidade de reação é muito rápida. Lin Xiu comentou. Agora mesmo, Lin Xiu usou imagem espelhada para atacar o velho de surpresa, mas sua reação foi realmente muito rápida. Mas eu bati em você, certo? Lin Xiu olhou para o velho e disse com um sorriso malicioso. Olhando mais de perto, havia uma leve marca vermelha no braço do velho. Isso foi causado por um leve golpe do punho de Lin Xiu enquanto ele se esquivava. O velho ficou surpreso, olhou para a marca vermelha em seu braço e não pôde deixar de rir. Nada mal, nada mal. Esta é a primeira vez que vejo essa habilidade. O velho olhou para Lin Xiu com aprovação e disse. Neste momento ele olhou para o lado e abriu a caixa contendo o minério alienígena. Depois tirou o minério alienígena que brilhava em uma leve luz azul. Parecia muito atraente. Nesse momento o velho pegou o minério alienígena e usou a força nas mãos. Clique, clique, clique. Com um som claro, este minério alienígena foi esmagado ao meio por este velho. Você, Lin Xiu, ficou intrigado ao ver esta cena. Por que ele destruiu o minério alienígena? As coisas boas estão dentro. O velho parecia saber o que Lin Xiu queria perguntar. Neste momento, ele olhou para Lin Xiu e disse com um sorriso estranho. Ao ouvir suas palavras, Lin Xiu olhou para o meio do minério alienígena que ele havia quebrado ao meio. Capítulo 371. A identidade do velho. Havia uma luz branca no meio do minério alienígena. O que foi isso? Vendo isso, houve uma pitada de surpresa nos olhos de Lin Xiu. Ainda havia algo nele. Bang! Neste momento, enquanto o velho jogava fora o resto do minério alienígena e depois de retirar o objeto do meio, podia-se ver a coisa parecida com jade que tinha um brilho branco. Este é o verdadeiro minério alienígena. Esta é a essência deste minério. Se você usar essa coisa para forjar sua arma, acredito que isso tornará sua arma mais poderosa. Neste momento, o velho disse enquanto jogava o minério para Lin Xiu. Lin Xiu viu isso e pegou o item instintivamente. Quando Lin Xiu pegou a pedra parecida com jade, ele sentiu uma sensação quente e úmida. Olhando mais de perto, essa coisa parecia jade, emitindo uma luz fraca de dentro para fora. Essa coisa não era grande, tinha um formato oval, menor que uma palma. Lin Xiu ficou surpreso ao ver isso e colocou-o rapidamente no bolso, porque Lin Xiu ouviu o som de passos se aproximando. Não se mexa. Com um som estridente, vários soldados da cidade azul profundo avançaram com armas laser avançadas. Os canos pretos das armas apontaram diretamente para Lin Xiu e outros. Derrube todos eles. Neste momento, um homem de meia-idade que entrou com uma enorme arma em um traje de batalha gritou. Mas assim que fez o pedido, ele olhou para dentro e sua expressão mudou. Xia. Ancião Xia. Ele olhou para o velho ali e seu corpo e lábios tremeram. O resto dos soldados queriam derrubar o velho, mas não esperavam que seu líder parecesse tão chocado ao ver o velho.
Você simplesmente trouxe pessoas para a filial da nossa academia da região sagrada? O velho conhecido como Ancião Xia olhou para eles com um sorriso estranho e disse em voz alta. Ao ver seu sorriso, o corpo do homem que parecia muito poderoso neste momento não pôde deixar de tremer. Sinto muito, estamos procurando os ladrões. Neste momento, o suor frio começou a escorrer pela testa do homem de meia-idade. Embora soubesse que este era um ramo da academia da região sagrada e que seria um pouco problemático, ele nunca pensou que este velho estaria aqui. É preciso saber que na região de Waxia ninguém se atreve a ofendê-lo. Eu cuidei disso. O Elder Xia escovou as mangas neste momento e depois disse baixinho. Assim que ele disse isso, o resto dos soldados olharam para as pessoas de preto deitadas no chão com as mãos e os pés dobrados e torcidos. O homem de meia-idade olhou em volta neste momento, como se estivesse procurando alguma coisa. Aqui. O Elder Xia parecia saber o que estava procurando. Nesse momento, ele olhou para ele e disse em voz alta. Ao ouvir as palavras do Elder Xia, ele olhou para frente e de repente viu os 2 minérios alienígenas no chão. Encontrei. Vendo isso, seus olhos brilharam e ele correu. Mas o que ele não esperava era que, neste momento, o minério alienígena tivesse sido quebrado em 2 pedaços por razões desconhecidas. O que exatamente está acontecendo? Eles quebraram. O velho Xia olhou para ele e disse diretamente. A boca de Lin Xiu se contraiu quando ouviu o velho deitado sem piscar. Mas ele não podia dizer nada neste momento, afinal o minério alienígena estava agora com ele. E com a melhoria de sua força atual, o peso e a nitidez de sua lança da borda negra não poderiam mais satisfazê-lo. Se ele continuasse a forjá-la com os materiais, a lança da borda negra provavelmente seria atualizada novamente. O homem de meia-idade assentiu. Nesse momento, ele não esperava que o velho mentisse e pegou o minério alienígena. Embora este minério alienígena tenha se dividido em 2 metades, seu corpo ainda exala muita luz azul fraca. Além do objeto no meio do minério alienígena, as demais coisas também foram muito úteis. Por que está um pouco vazio no meio? O homem de meia-idade disse enquanto segurava o minério alienígena que estava quebrado em 2 pedaços. Ele parecia um pouco confuso neste momento, mas não pensou muito. Talvez seja originalmente assim. Neste momento, ouviu-se uma voz do outro lado. Lin Xiu olhou para frente e viu Zheng Hu. Bem, é possível. O homem de meia-idade assentiu, pegou a coisa e colocou-a na caixa no chão. Leve todos eles embora. Ele olhou para os homens de preto no chão e disse de repente. Sim. Assim que ele disse isso, os homens de preto que caíram no chão foram levados por esses soldados. Irmão Lin e senhorita Lu, vocês também estão aqui? Zheng Hu viu Lu Yu e Lin Xiu e disse, um pouco surpreso neste momento. Sim. Lin Xiu acenou com a cabeça, mas Lu Yu ainda estava o mesmo de sempre, parecendo um pouco frio. Lin Xiu não ficou surpreso. Nesse momento, Lin Xiu olhou para frente e de repente viu o homem de meia-idade segurando a caixa, olhando para o minério alienígena dentro, como se ainda estivesse um pouco confuso. Vendo isso, Lin Xiu engasgou de repente, imaginando se perceberia que algo estava errado. Mas quando Lin Xiu deu um suspiro de alívio, ele fechou a caixa diretamente e seguiu os soldados até o topo do prédio e saiu. Amanhã podemos partir, certo? Lin Xiu olhou para Zheng Hu e disse em voz alta. Claro que você pode. Zheng Hu acenou com a cabeça e sorriu. Zheng Hu, apresse-se. Ao mesmo tempo, ouviu-se um som vindo da passagem segura. Chegando. Zheng Hu respondeu. Eu irei agora e você é bem-vindo para vir e ficar na cidade azul profundo no futuro. Zheng Hu olhou para Lin Xiu neste momento, depois sorriu e disse em voz alta. Ah, adeus. Lin Xiu acenou com a cabeça e disse em voz alta como se nada tivesse acontecido. Ao sair, Lin Xiu deu um suspiro de alívio, depois olhou para o velho e disse. Essas pessoas foram levadas embora, será que? Capítulo 372, um dos fundadores da Academia da Região Sagrada. Não, eles não diriam. O velho balançou a cabeça neste momento. Ele sabia que o que Lin Xiu queria dizer era se as pessoas de preto contariam aos soldados que o viram retirando o conteúdo do minério alienígena. Lin Xiu acenou com a cabeça quando ouviu sua afirmação. Mas estou muito curioso. Como exatamente você fez isso? O velho tocou a barba branca neste momento, depois olhou para Lin Xiu e disse em voz alta. Isso é um segredo. Lin Xiu também disse misteriosamente neste momento. Esta foi uma das habilidades em seu sistema. Claro, ele não poderia contar aos outros casualmente e mesmo que dissesse isso, as pessoas podem não acreditar. Hahaha, interessante, interessante. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, o velho riu e não ficou nem um pouco bravo. A propósito, você tem que pagar pelas coisas danificadas aqui. O velho olhou ao redor neste momento e disse naturalmente. Ao ouvir isso, os olhos de Lin Xiu se arregalaram e ele não pôde deixar de xingar interiormente. Droga, isso não foi causado por você quando estava lutando com eles? Esse velho era muito desavergonhado, ele quer escaneá-lo em busca de dinheiro? Eu pagarei pelo meu, mas esses danos aqui foram causados pelas suas chamas, certo? O velho apontou para a destruição causada pela admiração da Fênix de Lin Xiu. Neste momento, a boca de Lin Xiu se contraiu e sua cabeça estava cheia de linhas pretas. Quanto? Embora um pouco relutante, Lin Xiu ainda perguntou. Deixe-me calcular. O velho sorriu, muito satisfeito neste momento, depois olhou para os prédios destruídos ali e pegou uma mini calculadora. Então, ele disse, vou te dar um desconto. O custo é de um total de 500.000 moedas da União. Ao ouvir isso, Lin Xiu cambaleou, arregalou os olhos e disse, por que tanto? Isso foi basicamente um roubo. Ah, você quer que eu lhe dê um resumo?
O velho ergueu a sobrancelha neste momento. Ao ouvir seu balbucio, a boca de Lin Xiu se contraiu. Tudo bem, eu vou te pagar, eu vou te pagar. Lin Xiu segurou a testa neste momento e disse. Sim, ok. O velho acenou com a cabeça satisfeito. Então ele distribuiu uma máquina de cartão do nada e disse a Lin Xiu, passe. Lin Xiu olhou feio para o velho e tirou um cartão do bolso. Quando ele voltou da Floresta Negra, ele vendeu alguns materiais na pequena cidade de lá, então ainda tinha muitas moedas da União no cartão. Observando Lin Xiu sacar as 500.000 moedas da União no cartão, o velho sorriu satisfeito. Vamos. Lin Xiu olhou para Lu Yu e disse. Este velho era muito miserável. Quem sabe o quanto o velho os enganaria se continuassem aqui. Lu Yu assentiu. Nesse momento, ela pegou o telefone enquanto caminhava e parecia estar procurando alguma coisa. Espere. Justamente quando Lin Xiu e Lu Yu estavam prestes a retornar para a parte superior, o velho gritou de repente. O que? Lin Xiu se virou e olhou para o velho e disse em voz alta. Esse velho ainda quer enganá-lo? Amanhã às 8 da manhã haverá um avião especial para levá-lo de volta à academia da região sagrada. O velho acariciou a barba e disse com um sorriso. Precisamos pagar? Lin Xiu perguntou instintivamente. Hahaha, claro que não. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu neste momento, o velho sorriu. Lin Xiu curvou os lábios e ignorou o velho enquanto olhava para as escadas. Não havia mais nenhum som vindo do lado de cima. Aquelas pessoas deveriam ter ido embora. Que jovem interessante. Neste momento só sobrou o velho. Olhando para a bagunça ao seu redor, ele tocou a barba e disse com um sorriso. Aquela garota, ela deveria ser da família Lu, certo? Que interessante, a família Lu sairia com pessoas comuns. Interessante, interessante. Lu Yu e Lin Xiu já subiram. Voltando para a sala, Lin Xiu se espreguiçou. Se essas pessoas não tivessem vindo esta noite, ele teria sido capaz de mergulhar em um confortável banho termal. Com Lu Yu, uma imagem pareceu aparecer na mente de Lin Xiu e ele engoliu em seco. Nesse momento ele olhou para Lu Yu, que caminhava ao lado dele, e viu que ela estava olhando para a tela do telefone, como se estivesse olhando alguma coisa. Seu rosto também exibia uma expressão rara e cautelosa. O que está errado? Vendo isso, Lin Xiu perguntou. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, Lu Yu pegou o telefone e entregou a ele. Lin Xiu ficou surpreso e pegou o celular de Lu Yu. Olhando para o conteúdo exibido no celular, Lin Xiu não pôde deixar de ficar olhando, porque a foto no telefone era do velho agora há pouco. E olhando para essa interface, parecia ser o site da União dos Guerreiros. Lin Xiu deslizou para baixo na tela neste momento e viu a seguinte introdução. Xia Xing, vice-presidente da União dos Guerreiros, um dos fundadores da Academia da Região Sagrada. Droga! Os olhos de Lin Xiu se arregalaram ao ver a lista de seus títulos abaixo. Este velho não foi apenas um dos fundadores da Academia da Região Sagrada, mas também o vice-presidente da União dos Guerreiros? Pensando nisso, Lin Xiu engasgou. Esse velho é muito poderoso, né? Quando você descobriu? Lin Xiu não pôde evitar engolir em seco neste momento e disse. Quem poderia imaginar que esse velho que parecia tão mesquinho era na verdade tão poderoso? Não admira que ele tenha conseguido lidar com os guerreiros de preto tão facilmente. Quando o chamaram de Elder Xia, Lu Yu disse levemente. Mas a diferença entre esta foto e sua aparência na vida real é muito grande. Lin Xiu curvou os lábios, pensando em como o velho trapaceou com seu dinheiro, ele não pôde deixar de reclamar. Quando os dois voltaram para o quarto, Lin Xiu não estava mais com sono. Ele entrou no campo de treinamento e sentou-se de pernas cruzadas, depois iniciou a técnica de cultivo. Neste momento, o estranho minério no bolso de Lin Xiu parecia brilhar através de suas roupas. Capítulo 373, Guerreiro Estelar. Lin Xiu pareceu sentir algo enquanto cultivava com os olhos fechados e abriu os olhos imediatamente. Então ele viu uma luz branca brilhando em seu bolso. O que está acontecendo? Lin Xiu subconscientemente tirou um minério parecido com jade do bolso. Neste momento, o minério parece estar emitindo luz branca. E Lin Xiu também sentiu que o jade parecia ter uma sensação muito calorosa e gentil. Mas quando Lin Xiu tirou o jade, a luz no jade pareceu enfraquecer lentamente novamente. O que exatamente está acontecendo? Quando você estava executando a técnica de cultivo, este minério provavelmente reagiu. Lu Yu, que estava ao lado de Lin Xiu, olhou para este minério alienígena e disse em voz alta. Quando você está cultivando, você sentiu alguma coisa? Ao ouvir as palavras de Lu Yu, Lin Xiu ficou surpreso e subconscientemente iniciou a técnica de cultivo novamente. Logo, enquanto o corpo de Lin Xiu estava absorvendo a energia do ar, Lin Xiu foi capaz de sentir claramente como se sua velocidade de cultivo parecesse ter se fortalecido ligeiramente. Lin Xiu ficou surpreso neste momento e quando olhou mais de perto, a luz do minério alienígena parecia ter ficado um pouco mais forte. Essa coisa parece ser útil para o cultivo. Lin Xiu olhou para o minério alienígena em sua mão e disse em voz alta. Mas como você forja esse minério junto com a lança da borda negra? Lin Xiu olhou para a lança da borda negra ao lado dele e murmurou para si mesmo. O velho disse que essa coisa era um excelente material para forjar e com seu status. Ele não deveria estar mentindo para ele. Mas Lin Xiu não estava familiarizado com esse aspecto da forja e Lin Xiu ficaria um pouco preocupado se deixasse alguém forjá-lo para ele. Afinal, esse minério era muito precioso e era do tipo que só pode ser descoberto e não procurado. Caso contrário, essas pessoas na Cidade Azul Profundo não fariam tanto barulho e quereriam retomá-lo. Haverá uma maneira. Lu Yu disse com um sorriso significativo neste momento. Vendo isso, Lin Xiu quis dizer algo quando viu que Lu Yu já estava sentada no chão com os olhos fechados e praticando a técnica de cultivo. Lin Xiu não pôde deixar de franzir os lábios ao ver essa cena e também fechou os olhos para praticar. Eles não estavam mais com sono no meio da noite. Logo, era na manhã seguinte. Assim que Lin Xiu abriu os olhos, sentiu uma luz fraca brilhando em seus olhos.
Tão cedo? Ele abriu os olhos e viu que Lu Yui havia se levantado. Depois se sentou ao lado do computador não muito longe, digitando rapidamente no teclado, como se estivesse procurando alguma coisa. Sim, Lu Yui acenou com a cabeça e disse enquanto olhava para a tela do computador. Está quase na hora, vamos descer primeiro. Lin Xiu olhou para o relógio na parede. Eram 7 horas da manhã. Pelo que disse o velho, por volta das 8 horas da manhã eles poderiam pegar a espaçonave e partir. Claro! Lin Xiu espreguiçou-se e levantou-se. Depois de se lavar, ele carregou sua mochila e segurou a lança da borda negra. Depois saiu do local com Lu Yui que já estava preparado. Eles pegaram o elevador e chegaram rapidamente ao primeiro andar. Neste momento, na recepção do corredor, já havia funcionários uniformizados. E o velho? Lin Xiu ficou um pouco confuso e foi até a recepção. Este velho parecia ter desaparecido hoje? Um membro da equipe da recepção olhou para Lin Xiu e Lu Yui que passaram por ali naquele momento, olhou mais de perto. Então pareceu saber quem eles eram e disse em voz alta. Vocês são o Sr. Lin e a senhorita Lu? Embora Lin Xiu tenha ficado um pouco surpresa com a forma como ela reconheceu ele e Lu Yui, a informação deles já estava digitada quando eles fizeram o check neste lugar, então não era estranho. Sim. Lin Xiu assentiu e quando estava prestes a dizer algo, a mulher com o uniforme de trabalho da Academia da Região Sagrada continuou a dizer. O reitor Xia fez arranjos para você. Você pode ir para a sala de espera no nível superior. Onde ele foi? Lin Xiu perguntou. A mulher congelou por um momento, depois mostrou um sorriso padrão e disse, não sabemos onde está o reitor. Com a mulher liderando, Lin Xiu e Lu Yui alcançaram rapidamente o telhado. Não muito longe do telhado do prédio, havia alguns funcionários que estavam consertando alguns prédios laterais. Estes edifícios devem ter sido destruídos ontem à noite. A propósito, o reitor me pediu para dar isso a você. Enquanto Lin Xiu e Lu Yui estavam sentados nas cadeiras esperando a nave espacial decolar, o membro da equipe tirou 2 cartões dobrados dos bolsos e os entregou a Lin Xiu e Lu Yui, respectivamente. O que é isso? Lin Xiu ficou surpreso, mas ainda assim recebeu o cartão vermelho dobrado. Vou fazer um movimento primeiro. A mulher sorriu neste momento e depois saiu. Lin Xiu olhou para o cartão dobrado em sua mão, apenas para ver o cartão vermelho com o logotipo da União Guerreira, que parecia muito dominador. O que é isso? Lin Xiu ficou um pouco curioso e desdobrou o cartão. Convite? Olhando mais de perto, acabou sendo uma carta-convite para participar da avaliação do guerreiro. Avaliação do guerreiro. Lembro que já participei dela, Lin Xiu disse para si mesmo. Não, mas neste momento, Lu Yui balançou a cabeça de repente. Esta é a avaliação do guerreiro estelar. Avaliação do guerreiro estelar. Poderia ser. Lin Xiu ainda estava um pouco atordoado, mas no momento seguinte, Lin Xiu percebeu de repente. Além da avaliação de qualificação de guerreiro, houve também uma avaliação de guerreiro estelar. As diferentes classificações de estrelas têm status diferentes na União dos Guerreiros e os guerreiros de alto nível podem participar de algumas reuniões da União dos Guerreiros. Isto desempenharia um papel importante na candidatura a posições importantes na União dos Guerreiros no futuro. Basicamente, contanto que você participe da avaliação do guerreiro estelar, você poderá se tornar um guerreiro estelar com sucesso, mesmo se você for um guerreiro estelar. É incrível! Olhando mais de perto, havia um tempo no final desta carta-convite. Fevereiro do próximo ano. Capítulo 374. Inicia uma conversa. Podemos conseguir, disse Lu Yui com indiferença neste momento. Lin Xiu assentiu. Ainda falta mais de meio ano de preparação. A avaliação do guerreiro estelar não era uma avaliação de guerreiro comum e havia um grande número de candidatos, mas um número limitado de vagas e apenas um pequeno número de pessoas poderia participar dela. Essas 2 cartas-convite foram muito importantes. Os 2 não esperaram muito quando uma pequena espaçonave pousou no topo deste edifício. Os 2 se aproximaram e depois de passarem pela verificação de segurança começaram a embarcar. Neste momento não apenas Lin Xiu e Lu Yui estavam embarcando, mas também alguns jovens guerreiros que também entraram na espaçonave. Lin Xiu sabia que esses guerreiros deviam ser iguais a ele e eram aqueles guerreiros que saíam para completar uma tarefa. Embora a espaçonave não fosse muito grande, estava muito vazia e havia muitas mesas e cadeiras e um bar. Finalmente vamos voltar. Lin Xiu sentou-se em uma cadeira ao lado de uma mesa redonda de vidro, espreguiçou-se e disse. Lu Yui lançou um olhar vazio para Lin Xiu neste momento, depois pegou seu celular, procurando alguma informação. Você fica bonita quando não está com gelo. Lin Xiu ficou feliz quando viu Lu Yui lançando-lhe um olhar vazio e comentou. Desde a primeira interação com Lu Yui até agora, Lin Xiu raramente via Lu Yui com qualquer outra expressão. Especialmente antes, ela ficava com cara de pôquer o dia todo e não havia alegria, raiva, tristeza ou felicidade alguma. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, Lu Yui olhou feio para Lin Xiu e continuou a olhar as informações no telefone, ignorando Lin Xiu. Lin Xiu curvou os lábios e assim que a espaçonave decolou, Lin Xiu olhou em volta e descobriu que parecia haver bebidas self-service e bebidas no balcão ali. Gostaria de uma xícara de café? Lin Xiu disse a Lu Yui. Lu Yui acenou com a cabeça levemente, ainda olhando as informações no telefone como se estivesse verificando alguma coisa. Lin Xiu também estava um pouco curioso sobre o que Lu Yui estava procurando. Lu Yui parecia um pouco misterioso, o que deixou Lin Xiu ainda mais curioso. Ele balançou a cabeça e foi até o bar. Depois que Lin Xiu fez 2 xícaras de café, ele segurou as xícaras e se aproximou. Mas neste momento, um homem sentou-se ao lado de Lu Yui como se quisesse conversar com Lu Yui. Lin Xiu não pôde deixar de estreitar os olhos ao ver isso. Você também é aluno da Academia da Região Sagrada? O guerreiro usava um traje de combate branco e parecia limpo e bonito. Nesse momento ele olhou para Lu Yui ao lado dele e perguntou. Desde o momento em que embarcou no avião, ele notou Lu Yui.
Foi a primeira vez que ele viu uma garota tão linda e linda como uma boneca de porcelana. Seu coração estava coçando e finalmente não pôde deixar de vir para puxar conversa. Porque ele sabia que se desistisse da oportunidade de puxar conversa, não seria tão fácil encontrar Lu Yui no futuro. Neste momento, ele olhou para Lu Yui enquanto esperava pela resposta dela. Mas os olhos de Lu Yui ainda estavam fixos na tela do telefone e nem olhavam para ele. Isso de repente deixou o homem um pouco desconfortável, mas neste momento ele ainda sorriu e disse: "Meu nome é Zhang Lianqian, um estudante do 2º ano da Academia da Região Sagrada. Acabei de voltar da cidade deserta." Zhang Lianqian disse com um pouco de orgulho neste momento. Cidade Azul Profundo era equivalente a uma estação de transferência. A partir daqui, você pode chegar não apenas à Floresta Escura, mas também a outras áreas mais perigosas. Portanto, uma filial da Academia da Região Sagrada foi criada aqui. A cidade deserta era uma área perigosa comparável à Floresta Negra. Seria extremamente perigoso para guerreiros comuns irem para lá. Mas Lu Yui ainda o ignorou neste momento, o que o fez franzir a testa. "Você ouviu o que eu disse?" Zhang Lianqian disse enquanto se inclinava para Lu Yui neste momento. "Svi." Mas quando estava prestes a se aproximar de Lu Yui, ouviu um barulho. Neste momento, uma luz fria brilhou. Vendo a luz fria repentina, as pupilas dos olhos superficiais de Zhang Lian se contraíram. No momento seguinte, ele encontrou uma adaga afiada aparecendo diante de seus olhos. "Aproxime-se e você morre." Lu Yui disse indiferente enquanto olhava para a tela do telefone que ela segurava na mão esquerda. Zhang Lianqian ficou surpreso neste momento. Ele não esperava que Lu Yui, uma mulher tão bonita, fosse tão implacável. "Ei, ela não gosta de ser incomodada. Você deveria voltar para sua casa." Lin Xiu se aproximou neste momento, colocou uma xícara de café na frente de Lu Yui e falou com Zhang Lianqian. Zhang Lianqian olhou para Lin Xiu que passou e seu rosto ficou um pouco desagradável. "Você é um calouro, certo? Ameaçando-me com uma arma, não é demais?" Zhang Lianqian continuou sentado na cadeira, relutante em se mover. Ele olhou para Lin Xiu e descobriu que Lin Xiu e Lu Yui eram muito jovens, pareciam ter 17 ou 18 anos. À primeira vista, ele sabia que provavelmente eram o último lote de calouros. "E daí?" Lin Xiu disse com um sorriso. Embora houvesse um sorriso em seu rosto, o tom de Lin Xiu era obviamente desagradável. Essa pessoa apareceu de repente sem ser convidada, o que deixou Lin Xiu um pouco infeliz. "Desculpar-se. Quero que ela se desculpe comigo." Zhang Lianqian olhou para Lu Yui e disse com uma bufada fria. Ele originalmente queria iniciar uma conversa com Lu Yui, seria ótimo se a conversa fosse bem sucedida. Mas ele achava a atitude arrogante de Lu Yui intolerável agora. E a chegada de Lin Xiu foi como uma zombaria dele. "É você quem deveria se desculpar." Lin Xiu estreitou os olhos e disse a ele: "Por favor, retorne ao seu assento original." Assim que Lin Xiu falou e quis afastar a cadeira, a expressão de Zhang Lianqian mudou. Então ele estendeu a mão e agarrou o pulso de Lin Xiu. "Svi." Mas a reação de Lin Xiu foi muito rápida e ele rapidamente retraiu a mão direita. Interessante. Zhang Lianqian viu a reação rápida de Lin Xiu. Neste momento, ele se levantou e deu um soco em Lin Xiu. Estrondo. A expressão nos olhos de Lin Xiu mudou e ele não hesitou em esticar o punho e dar um soco. Os dois punhos colidiram e houve um barulho alto. E neste momento também causou uma onda de choque no ar. As cadeiras ao redor caíram no chão. Mas Lu Yui ainda estava olhando para a tela do telefone como se isso não a incomodasse. Capítulo 375. Punição. Zhang Lianqian sentiu a tremenda força do punho e ficou um pouco surpreso neste momento. Ele não esperava que a força de Lin Xiu fosse realmente muito boa e ele não estava igualado com seu punho. "Parece que você é muito forte." Zhang Lianqian olhou para Lin Xiu e disse com um sorriso de escárnio. Assim que falou, ele acenou com o punho e atacou Lin Xiu novamente. "Svi, svi, svi." Quando ele acenou com o punho, houve fortes assobios no ar. As pupilas dos olhos de Lin Xiu se contraíram e quando seu punho se virou, seu corpo se esquivou a uma velocidade extremamente rápida. Neste momento já havia muitos guerreiros por perto, olhando para Lin Xiu e Zhang Lian que lutavam no meio. Embora sua velocidade de reação seja bastante rápida, sua classificação de guerreiro não é alta. Zhang Lianqian disse friamente enquanto lutava com Lin Xiu. Neste momento, ele já havia sentido claramente a força de Lin Xiu, que deveria ser menor que a dele. Com esse pensamento, ele de repente ficou mais confiante. Enquanto Lin Xiu for derrubado no chão e envergonhado, a linda garota provavelmente terá uma má impressão dele, certo? Pensando assim, a velocidade de Zhang Lianqian também ficou mais rápida. Bang! No momento seguinte, ele aproveitou a chance quando Lin Xiu estava se esquivando e deu um soco. Olhando mais de perto, seu punho tinha uma grande quantidade de força reunida ao seu redor e o ar ao redor do punho parecia ter ficado distorcido. Esse soco foi muito poderoso. Crepitação. Originalmente, ele pensou que Lin Xiu iria se esquivar, mas ficou surpreso ao descobrir que Lin Xiu acenou com o punho para atacá-lo, cortejando a morte. Vendo isso, seus olhos se arregalaram. Um guerreiro de baixa patente ainda queria contra-atacar mesmo quando era tão óbvio que todo o seu poder estava reunido em seu punho. Lin Xiu estava basicamente desafiando-o, e neste momento ele ouviu um som estranho de estalo. No momento seguinte, quando seu punho estava prestes a atingir Lin Xiu, ele viu uma luz azul espalhada sobre ele. O que é isso? Enquanto ainda estava surpreso, ele viu o punho cheio de raios de Lin Xiu vindo em sua direção. Este é o soco relâmpago. Vendo isso, alguns guerreiros ficaram um pouco surpresos. Esta é uma habilidade de baixa classificação, embora tenha altos requisitos do usuário, como ter que suportar eletricidade, mas qual é a utilidade? Alguns guerreiros estavam conversando entre si. Quem disse isso é punho relâmpago. Lin Xiu teve uma ótima audiência e ouviu os comentários.
Ele ergueu as sobrancelhas e gritou: "Este é punho rupturante do raio prateado." Enquanto Lin Xiu gritava, o relâmpago em seu punho tornou-se mais aterrorizante, cheio de rajadas de sons como feijões fritos. O ar ao redor do punho parecia chamuscado. "Vá para o inferno." Olhando para o punho de Lin Xiu, Zhang Lianqian rugiu. Seu punho colidiu com o punho de Lin Xiu novamente. Ele era um mestre no combate corpo a corpo. Como ele poderia se assustar com o chamado punho rupturante do raio prateado de Lin Xiu? Bang! Quando os dois punhos colidiram, houve um som ainda mais assustador do que antes. Todas as pesadas mesas de vidro ao redor foram lançadas voando. Apenas a mesa de vidro em que Lu Yue estava não teve nenhum movimento. Quando os dois punhos colidiram, o raio passou diretamente para o corpo de Zhang Lianqian. DDD caramba! Zhang Lianqian pensou que a habilidade de Lin Xiu era apenas o punho relâmpago, e a voltagem gerada pelo punho relâmpago não era alta. Ele teve algum treinamento para resistir à corrente elétrica, então não foi um problema. Mas foi só quando os punhos colidiram que ele descobriu que a voltagem do relâmpago dos punhos de Lin Xiu era tão assustadora. E neste momento, ele sentiu claramente que por causa desse relâmpago aterrorizante, seu corpo estava paralisado. Lin Xiu não demorou e continuou atacando com outro punho também cheio de corrente. "Pare com isso!" Neste momento, houve um grito agudo do outro lado. A expressão de Lin Xiu mudou quando ouviu a voz. Ele estava prestes a bater com o punho, mas neste momento não conseguiu movê-lo. Bang! No momento seguinte, os corpos dos dois foram separados e movidos para a esquerda e para a direita. Lin Xiu virou-se abruptamente e viu um velho vestindo um uniforme branco da Academia da Região Sagrada se aproximando. Vendo isso, o olhar de Lin Xiu mudou ligeiramente. "Vocês dois já memorizaram as regras da escola antes? Eu me pergunto se lutar na espaçonave da Academia da Região Sagrada é uma violação grave da Academia." O velho olhou para Lin Xiu e Zhang Lianqian e gritou bruscamente. Ele começou. Lin Xiu disse, levantando as mãos: "Besteira." O rosto de Zhang Lianqian ficou desagradável quando ouviu as palavras de Lin Xiu. "Vocês dois não precisam dizer nada. Coloque essas mesas e cadeiras de volta no lugar e depois traga suas carteiras de estudante para mim." O velho olhou para Lin Xiu e Zhang Lianqian e disse bruscamente. Lin Xiu estava com dor de cabeça nessa hora. Ele não conseguia analisar a força desse velho com seu olho analítico. Ele devia ser muito forte. Neste momento, Lin Xiu não teve escolha a não ser arrumar bem as mesas e cadeiras de vidro. Zhang Lianqian cerrou os dentes e depois moveu as mesas e cadeiras também. "Volte e espere pela sua punição." O velho disse enquanto Lin Xiu e Zhang Lianqian entregavam ao velho seus cartões para anotar suas informações. "Punição? Hehe, garoto, você está com problemas. A punição da Academia da Região Sagrada não é uma punição comum. Quando chegar a hora você vai sofrer." Enquanto o velho se afastava, um guerreiro passou por Lin Xiu e falou com um sorriso alegre. Os olhos de Zhang Lianqian estavam cheios de aborrecimento. Neste momento, ele olhou para Lin Xiu e caminhou para o outro lado. "Isso é bom para você." Lu Yue, que estava olhando para o telefone, desligou o telefone neste momento e disse com indiferença: "Bom, ser punido é bom?" Lin Xiu ouviu as palavras de Lu Yue e ficou sem palavras. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.